Sejam muito bem-vindos ao Silverdices Podcast. Na nossa viagem de hoje, nós vamos direto para os fliperamas caiçaras para defenestrar jogos junto de Celso Affini. Com vocês, Silverdices Podcast. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a maior dúvida da face da Terra, porque eu nunca sei quando alguém vai ver o vídeo. Eu não sei o horário melhor para você, mas estamos aqui hoje. E hoje é dia de polêmica, porque quando eu falei com esse ser humano que está aqui do meu lado, eu falei, ó, Celso, polêmica, Celso. A gente vai falar de games, Celso, vai falar de colecionismo. Ele falou, ó, segura aí. Eu falei, não, eu quero polêmica. É isso, hoje eu tô aqui com o Celso Affini, o criador do Defenestrando Jogos e Defenestrando a Live, né? Porque você separou os canais para fazer os vídeos, que eram os vídeos off-tube e os vídeos ao vivo, certo? Certíssimo. Muito obrigado pelo convite, Celso. Eu que agradeço, você que me convidou, ao contrário, você que me convidou. É, verdade, muito obrigado por aceitar o convite. É que eu já tô emocionado, porque eu já tô vendo aqui, ó, de rabo de olho, uma caixa que eu lembro da foto dessa caixa e eu ficava tipo, caraca, velho, não, do dia que você levou pro evento, a gente vai chegar nesse assunto. Vai chegar nesse assunto, mas então, obrigado por aceitar, meu querido, obrigado por disponibilizar esse tempo pra gente poder conversar de jogos e você contar essas suas histórias maravilhosas. Não, que isso, eu que agradeço e vamos falar um pouco então dessas coisas, né? Dessas tretas, dessas doideiras, videogames. Ó, eu tava pensando, quando eu tava montando a pauta, quando a gente tava conversando, eu até revi alguns vídeos que eu já tinha visto e eu não lembrava do vídeo de apresentação do Defenestrando Jogos, que você fala sobre ser gamer. E tanto que a primeira pergunta que eu coloquei aqui na pauta, assim, porque como começou, né, o ser gamer? Porque você não é. A gente não tem muita diferença de idade, né? Eu nasci em 85. Eu sou de 76. Não tem muita diferença, não. Porque até você jogou Atari. Você jogou Atari. Eu joguei Atari. Então, se a gente for pensar nos jogos, não tem muita diferença. Mas pra gente era não era gamer. Era, tipo. Então, é que assim, eu acho que existe uma pequena diferença, não que isso importe de verdade, mas eu acho que quando a pessoa, e o detalhe, né, se a gente for ver também, no meu caso se aplica também, quando você joga algo na época que ele saiu, que ele foi produzido, a experiência é uma. Quando você joga 10 anos depois, a experiência é outra. Não que seja menos importante, eu não estou querendo dizer que isso é menos ou mais importante, mas existe diferenças, porque você já tem outras tecnologias que você consegue comparar. Então, existe algo que já mina um pouco a sua experiência total, né? Quem pegou o Atari no princípio mesmo, ficou vislumbrado porque não tinha nada igual no mercado. Agora, quando você pega já numa época que já tinha Famiclones e outros consoles, aquilo praticamente está na mesma... junto com aquilo. Então, acaba minando um pouco a experiência como é. Mas, é como eu falei, isso não é que seja o fato mais importante, né? Eu acho que experiências todas são válidas. Por isso mesmo que eu acredito muito nessa questão do gamer, porque naquele vídeo, eu preciso fazer um novo vídeo sobre isso, porque eu já mudei minha opinião já. Eu acho que hoje, todos sem exceção, eu acho que a maioria, não importa qual país a gente está falando, a maioria das pessoas são gamers. Porque já faz parte da nossa cultura, já virou pop jogar videogame. Você joga no celular, no tablet, na televisão, no console, no PC, então, sabe, no notebook, todo lugar tem algum jogo. E não tem mais uma idade específica. Hoje o tiozinho tá jogando, a criança tá jogando, o adolescente. Hoje a gente tem a diferença do cara ser casual, do cara ser hardcore. Isso que hoje tem a diferença. Antigamente não, na minha época, ou você jogava ou você não jogava. Não tinha muitas opções. Sim. Não tinha muitas opções. E tinha isso que você falou do celular, eu nunca tinha parado para pensar, não falando do jogo, mas se a gente for pegar essa época, sei lá, até a geração do Super Nintendo, Mega Drive ali, era muito comum, se tivesse um videogame em casa, tinha uma TV, né? Se você tivesse 2 TVs em casa, já era um negócio, caramba,
posso jogar videogame 24 horas. Agora, com o celular, com o computador, você pode jogar a hora que você quiser, que você não vai atrapalhar o lazer de uma outra pessoa. Exatamente. A gente era limitado na época por várias questões, né? O Brasil, eu acho que tem muita questão social também. Porque videogame era uma coisa que era caro. Muita gente, eu até não gosto muito disso. O pessoal fala assim, videogame era coisa de rico. Bem, era caro. O cara tinha que ter dinheiro para ter. Só que isso não era impedimento para jogar. Porque existia um lugar chamado fliperama, onde você jogava com troco de pão. E troco de pão era centavos, não era milhões. Entendeu? E se a gente pegar, muita gente fala assim, o Mega Drive era uma fortuna, o Super NES era uma fortuna. Mas pera lá, o videogame mais caro da época era o Neo Geo. Quem é que tinha Neo Geo em casa? Pouquíssimas pessoas. Só que todo moleque, sei lá, pivete, trombadinha, maloqueiro, não importa quem fosse, o boy, jogou Neo Geo no fliperama. Todo mundo, tanto que no Brasil, não só no Brasil, América do Sul como um todo, é muito fã da série King of Fighters, porque foi extremamente difundido. Porque o Neo Geo MVS, a versão arcade do Neo Geo, né, da SNK, nos arcades, foi espalhado, sabe, aqui na América Latina como água. Até hoje, você vai comprar um jogo MVS extremamente barato. Né? Teve amigos meus que comprou 10 jogos de MVS por R$100, R$10 cada um. Então, foi extremamente fácil você jogar. Óbvio que tem, como eu falei, tem essas disparidades. Não tem como falar, não existiu disparidade. Lógico que existiu, mas não era impedimento para as pessoas jogarem. Fora que tinha o amiguinho, tinha o vizinho, tinha o primo. Sempre alguém tinha um videogame. E todo mundo ia lá jogar. Então não era um negócio assim também de outro mundo. Nossa, era uma barreira intransponível. Não era bem assim. Óbvio que melhorou muito hoje. Mas eu falo isso nessa questão do ser gamer, porque hoje, pode ver, né? Não teve tanta treta aí por causa. As mulheres estão jogando mais videogame. Estão mesmo, no celular. É videogame. Não deixa de ser videogame, é jogo eletrônico, de um aparelho eletrônico. Como não? Sabe? Sim. Aí vai falar assim, o Candy Crush. Candy Crush não é jogo. Você já jogou Candy Crush? Eu falo pra galera. Vocês já jogaram Candy Crush? Jogo puzzle, difícil pra caramba. Meu, sensacional, muito bem feito, bonito, com uma música agradável. E aí? É videogame. Não, só se for no console. Não, isso não existe. Eu, pelo menos, não sou. Poderia ser, né? Porque eu sou boomer, né? Eu poderia ser assim, mas não sou. Sou boomer, mas não sou esse tipo de boomer. Mas, Celso, agora eu fiquei curioso, cara. Na sua opinião, qual que foi o jogo mais jogado no Brasil no fliperama? Eu nunca parei pra pensar nisso. Cara, e você tava falando, eu tava tentando pensar aqui, cara. Teve vários, na verdade, né? Eu acho que a gente pode pegar, assim, se for pegar por gêneros, os jogos de luta, né? O Street Fighter 2, o Street Fighter, principalmente o Champion Edition. Eu acho que ele foi um dos jogos mais jogados na época. Talvez hoje ele perca para o King of Fighters, porque hoje, se a gente for ver, bem, pelo menos aqui na região sudeste, São Paulo, fliperama já é um negócio meio morto. Mas se a gente for para o Nordeste, tem muitos amigos meus que falam que lá ainda existe o Playtime. E lá é cheio de máquina onde os caras jogam King of Fighters 97, King of Fighters 98, 2002. Então, o que acontece? Esses jogos fizeram muito sucesso. Por quê? Porque tinha o contra, você podia tirar uma disputa. Você tinha ali o versus. Então, isso foi, sabe, foi muito jogado na época. Se a gente for lembrar também um jogo que todo mundo fala assim com a boca cheia, Cadillac em Dinossauros. Né? Quem é que não lembra de Cadillac? Quem é que não jogou Cadillac? Até os caras que é de uma outra geração. Acho que todo mundo, quem os velhos jogou, as molecadas jogou, todo mundo jogou Cadillac. Então, eu acho que para cada geração a gente vai ter um jogo. Mas Street Fighter, King of Fighters, Cadillac, se a gente pegar até alguns de futebol, né? Se a gente pegar aquele A Próxima Glória, que era o Sidekicks, lá, que é o do Neo Geo, também teve bastante gente jogando, mas nas locadoras nessa época já tinha lá aquelas máquinas que era uma televisão com um Super NES dentro por tempo. E eu lembro que tinha um fliperama que tinha uma International Superstar Soccer Deluxe, e os moleque fritavam aquele. Alejo, melhor jogador de futebol da história do futebol brasileiro. O tubo fedia de tanto que jogava, o bagulho fervia lá dentro, tá ligado? Então,
tem que analisar bem. Todos os jogos que você podia jogar 2 pessoas ou mais, fez um tremendo sucesso. Nossa, mas eu acho que esses aí são, nos fliperamas, deve ter sido os mais jogados, com certeza. Principalmente os de luta, né? Beating up, porradinha. Isso é que a galera pirava. Nossa, The King 97 me custou alguns reais, assim. Então. E aí já não era mais centavo, não, porque era R$1 ficha 25 centavos, R$1 são 4 fichas, pô. Exatamente, teve época que era, eu lembro, na minha época, pelo menos, era o passe escolar. Era um passe escolar, 4 fichas. Aí o que acontecia? O cálculo era assim, eu vou a pé para a escola, volto a pé, aí eu jogo 8 fichas. Então podia jogar 8 fichas todo dia. Então era maravilhoso. É só ir a pé. Falava, vamos a pé. Começamos. Eu era tipo carteiro lá do bairro. Ficava só indo a pé e voltando a pé da escola. Mas zerava todos os jogos do fliperama, sabia todos os combos. Nem tanto, né? Nem tanto, porque nessa época eu não tinha tantas habilidades como hoje. Né? Mas se você colocar hora jogada por ficha aí, ó. Mas se for ver assim, eu desperdicei muito dinheiro. Porque o que acontece? Quando você é moleque, tanto que a minha regra depois de alguns anos era assim, você entrava no fliperama, via um jogo, não conhecia o jogo, você tinha que esperar alguém chegar lá, bater assim, colocar a ficha e você olhar e ver o cara jogando, para você ver o que tinha que fazer. Porque senão era desperdício de ficha. Eu mesmo tenho alguns jogos da minha infância, como Jailbreak da Konami, tem ali eu acho que é o Rigar, agora eu não me lembro, acho que era Taito, Rigar, que eu me lasquei. Eu fui e gastei 10 fichas em segundos. E aí eu peguei ódio desses jogos. Assim. Eu falei, mano, não quero chegar nunca mais perto desses jogos. Porque era muito difícil. E eu também não era... E o detalhe, não era que era muito difícil. Eu não tinha habilidades cognitivas suficientes para jogar. E lembrando, né? O que acontece hoje da pessoa assistir um cara jogando um vídeo, né? O cara tá jogando lá, ver um vídeo no YouTube, é o que a gente fazia no fliperama, numa locadora. Muitas vezes você não sabia jogar um jogo, você ficava lá de butuca só, porque acabou o dinheiro. As pernas, você tá lá ainda, você pode ficar lá. O olho, você não é cego, você tá jogando. Então você vai ficar olhando lá e vai aprender alguma coisa. Vai ver um cara jogar e falar, nossa, vou torcer. E a gente torcia pro outro terminar o jogo. A gente vê algum macete que a gente não sabia. Então, sabe, o fliperama não era só ter dinheiro. Muitas vezes você ia pro fliperama sem dinheiro para ver os outros jogar. E muitas vezes dava sorte. Batia na máquina, dava um crédito, aparecia uma ficha. Alguém falava, putz, eu preciso ir embora. Ele falava, joga aí. Largava lá, e aí acontecia de tudo. Fliperama era um lugar que acontecia de tudo. Então. Nossa, e a estratégia do The King? Você chegou a fazer, não? Porque era trio, né? Você fala, eu fazia muito isso. Eu mirava o cara que jogava muito. Aí eu falava, vamos rachar uma ficha? Aí você escolhe um bonequinho aí. Aí o cara, sei lá, escolhia alguém para garantir e eu escolhi os outros dois. Os caras que jogavam muito jogavam de Iori, jogava de Iori e já era. E aí já era. Então eu jogava só com 2 bonequinhos, o cara jogava com o terceiro para garantir a ficha e já era. Olha, aí até um dia que eu virei o cara que garante. Então eu vi uma vez no fliperama perto da minha casa lá, que quando eu morava em São Paulo, né? Tinha um fliperama na rua Gentil de Moura, onde até tem um ponto de ônibus que é histórico, né? Que é o trolebus, que é o Gentil de Moura, Praça da República, que é uma das linhas mais antigas de São Paulo. Olha só, já cultura, hein? Definição de jogos também é cultura. E aí, tinha um fliperama bem ali, sabe, na rua, na frente desse ponto de ônibus. E aí, uma vez eu tava lá jogando e eu vi 3 molequinhos entraram, eles me pediram uma ficha, eu dei. E era 3, que o pessoal chamava na época de pivete, 3 pivete. E aí eles pegaram 3 e foram jogar Street Fighter 2. O que eles faziam? Eram 3 para jogar um Street Fighter ruim, né? Só que o que eles faziam? Um dos moleques jogava o primeiro round, vencia. O segundo jogava o segundo round e perdia de propósito. Aí o terceiro, ia lá e jogava o terceiro round. E aí o que acontece? De vez o jogo terminar em 20 minutos, o moleque ficava 40 minutos jogando. Então eles faziam a ficha render. Eles faziam a ficha render fazendo isso. Porque um ganhava, o segundo ele batia, quando chegava falava, puta, vou ganhar. Então para de bater e deixa o computador bater. E aí o terceiro garantia. Depois eles iam trocando a ordem, para cada um poder jogar um pouquinho. E eu achei isso, eu falei assim, como que pode, numa época de vacas magras, né, uma ficha só, três moleques, a gente dava pra ver que não era
os moleques bem de vida, né, para fazer isso. E eles, a genialidade por trás, né? A gente vê que, sei lá, da desgraça, da necessidade, os moleques criaram algo genial, que você fala assim, mano, quando que hoje alguém ia pensar, pô, vamos dividir em 3 uma ficha? E dava. De Street Fighter. De Street Fighter, e dava. E outro, o jogo pior que Street Fighter, se você jogar bem, 15 minutos, 20 minutos, você terminou. E os moleques ficavam 40 minutos lá, fazendo, eu nunca vi extraindo, assim, sabe? Vai, sai, dá pra mim. Então, eu vi, e eu parei de jogar, perdi pra ficar vendo os moleques. Eu fiquei abobado. Caramba, isso é genial isso. Genial. Então, e o detalhe, eram os moleques que, se você for ver, o pessoal fala, é uns trombadinha, uns pivete, não faz nada da vida. E eles tiveram uma ideia que eu mesmo nunca pensei na época. Nunca, que nem você falou, nunca vi ninguém fazendo. Eu nunca pensaria nisso. Então, perder de propósito, eu tô, tipo, se eu perder de propósito e perder a outra porque eu não consegui, perdi a ficha. Mas aí tinha sempre um moleque, que nem você falou, sempre tinha um cara bom para garantir o último round. O último round, o terceiro round, era sempre o mesmo cara. Os outros 2 moleques intercalavam entre ganhar e perder. Então, e outra, e o Street Fighter 2, principalmente a Champion Edition, tinha vários macetes, né? Tinha vários macetes. O cara, você tinha 1000 formas não, mas você tinha sempre a forma certa para derrotar alguns inimigos. Então, era batata. E na certeza não pula pra cima do Sagat e já era. Essa é a maior certeza do mundo. Né? Tiger Robocop o tempo todo. Mas, Celção, e daí? Como que caminho de você falar, eu jogo, seja hardcore, seja casual, né? Porque vamos virando adultos, o jogar videogame acaba virando algo casual, por mais que seja para quem gosta mesmo, você sempre jogue, mas ainda não é no mesmo ritmo de quando você é um estudante, enfim. Claro. Mas de ser gamer, de onde que você pegou e falou assim, de ser o cara que joga para falar, vou fazer um canal? Eu quero entender essa virada de chavinha sua. É que para mim, assim, sempre teve essa questão, né? Quando você fala hoje, ser gamer, teve uma época que os caras falavam assim, tem que acabar o gamer. Eu falei assim, o que tem que acabar com o gamer? Porque o que acontece? Uma pessoa tem uma atitude horrível, aí pronto, todo mundo não presta. E também tem outra, né? Existe ainda um grande preconceito com quem joga videogame no Brasil. Né? Ou seja, porque você joga videogame, então você é privilegiado. Como se hoje ninguém pudesse jogar um Free Fire no celular mais merda que tem e ganhar 50 mil no campeonato mundial. Né? Já começa por aí. Como se não tivesse mudado a vida de um monte de gente. Mas mesmo, mas tirando isso, né? A gente tem o torcedor, aquele, como que é? O cinéfilo, de pessoas que... Porque o que acontece? Na sociedade que a gente vive, todo mundo é rotulado. Todo mundo é rotulado. Não tem essa. Se você não sai da sua casa muito, você é rotulado como o cara é vagabundo, o cara não sabe, faz nada. Você não vê o cara na rua. Então, todo mundo é rotulado. E se a gente for ver, a questão que eu falei, torcedor. Ninguém chega e fala assim, esse cara é um torcedor. O próprio cara se denomina, não, eu sou torcedor de tal time. Eu sou um torcedor. E torcedor, pô, mó legal. Agora, quando você fala, eu sou gamer, ser gamer, você é viciado, né? Você deve ser viciado. Sabe? Você deve ser viciado. Aí o cara, a tiazinha, o tiozinho que fala isso, assiste o Bom Dia São Paulo, depois Bom Dia Brasil, assiste lá o programa da Fátima Bernardes, fica o dia inteiro vendo televisão. Só um exemplo. E viciado é você que jogou 2 horas de videogame, tá ligado? Então. A tiazinha que não fala, vou assistir a novela. Ela fala, eu vou assistir a minha novela. E ela assiste o Vale a Pena Ver de Novo, assiste a novela assiste o filme que passa, depois assiste o novela das 6, a novela das 8, a novela das 9, aí vem o marido, agora eu vou assistir o Jornal Nacional. Então, sabe? E por isso que eu tô falando. Aí eu falei assim, bem, por que as pessoas se envergonham tanto? Porque tem gente que briga quando você fala assim, você é gamer. Não quero isso, não gosto de rótulo. Cara, não é uma questão de gostar ou não. Você vai ser rotulado independente. A gente vive em sociedade. Viveu em sociedade, você já está sendo rotulado. Você já está sendo rotulado. Não tem essa. Eu não quero rótulos. Desculpa. Você já está sendo rotulado. Só que você fala assim, o cara não gosta de rótulo. O cara é diferentão. Diferente. Já está sendo rotulado. Então, como não ser rotulado? Pelo menos para mim é falar assim, cara, eu abraço, eu gosto disso, é meu hobby.
Qual o problema? O cara é torcedor, oh, parabéns, nossa, o cara tem a cueca do Corinthians, o ovo de Páscoa do Corinthians, a caneca do Corinthians, o chapéu do Corinthians, o carro é do Corinthians, pô, o caixão é do Corinthians, parabéns. Aí você fala, pô, videogame, não, viciado. Então eu comecei a pegar essa alcunha e falar, não, por que ter vergonha disso? Eu sou gamer. Por quê? Sabe, meu filho gosta de videogame, por que ele não é gamer? A menina que joga hoje, por que não é gamer? Precisa ser garota gamer? Não, gamer, não tem essa de garota, garoto. Gamer é quem gosta de jogos eletrônicos. E hoje, quem é que não joga? Eu vi já no metrô, tiozinho lá, e você vê que o tiozinho é tiozinho sofrido, com a mão calejada, e jogando Candy Crush. Ou seja, tá passando o tempo dele, é um jogador casual. Qual o problema? Mas aí ele chega em casa e vê o filho, seu vagabundo, jogando isso aí, essa porcaria. E aí você fala, caramba, mano, qual é a ideia? Então, a chave para mim virou por causa disso, porque eu falo assim, cara, pra que ter vergonha de algo que você gosta? O cinéfilo lá, beleza. O torcedor, não sei o quê. E quantas outras alcunhas que as pessoas pegam para elas. Agora, gamer não pode. Não, gamer é lixo. Ser gamer é um lixo. Como assim? Quem é que não joga videogame hoje em dia? É que, Celção, os gamers são esses loucos que invadem as escolas dando tiro. Aí quando a polícia investiga, descobre a carta religiosa que o cara fez, mas foi o videogame. É que ele joga videogame, esse jogo aí do capeta aí, ó. Esse jogo aí fez ele escrever essa carta, mas a carta ninguém menciona, a carta sumiu. Ou senão, o cara assassinou a família toda e a família estava denunciando a polícia lá, da rota, mas foi o menino que jogava. E o detalhe, ele jogava Assassin's Creed, um jogo que os caras matam com arma branca, mas ele matou com um revólver, deu um tiro ao contrário, com a mão esquerda na têmpora direita. E, nossa, Assassin's Creed, hein? Assassin's Creed. Assassin's Kleber. E ele nem para ele ter pelo menos subido do telhado e dado o pulinho lá que eles dão para cair no não fez feno, parkour, assim. não fez parkour, não esfaqueou ninguém. Mas a culpa é do jogo. Tanta coisa que ele podia fazer bem por causa do jogo. Mas isso, só para pegar esse gancho, é um negócio que é muito louco, porque quando acontece uma merda dessas, a culpa sempre é do jogo. Mas eu conheço várias pessoas que aprenderam um outro idioma, que foram, tipo, que pensaram, eu vou estudar tal área porque tem um jogo que eu conheci um personagem que o cara é um físico. Sim. Que o cara era um químico que cria tal coisa. Então, tipo, a influência do jogo pelo lado bom nunca é a influência do jogo. Não, exatamente. Tanto que hoje várias escolas usam Minecraft, Roblox, Arduino para ensinar as crianças a programar, já desde pequeno. E fora as coisas maravilhosas que dá para fazer dentro do jogo, mostrar realmente como você trabalhar com a lógica. É complicado, né? As pessoas ainda têm uma visão, mas é que tá. Nosso país tem um grande problema que eu vejo, que é cultural e social, né? Que faz as pessoas, tipo, muitas vezes, assim, a gente pega assim, o pessoal, vamos dizer assim, mais elitizado, eles ficam, só quem joga é rico, os caras, não sei o quê. Só que, pô, eu vi uma vez uns caras sendo tirados lá do MST de um lugar lá, e o tiozinho arrancando o Play 1 e levando o Play 1, assim. Eu falei, olha lá, o cara do MST tirando o Play 1. Eu falei, como assim não joga videogame, tá ligado? Pô, Play 1, mano, todo mundo tem o bagulho. Eu falei, olha lá, eu devia ter pego isso aí, devia ter salvo isso. Porque você vê lá o cara com o Play 1 e levando com os fios, assim, com o controle. Aí você fala... Aí também tem o pessoal mais simples, que quando tem um filho, alguém que tem um potencial, não, isso é besteira, tecnologia, isso aí não vale nada. Meu pai morreu odiando o computador, achando tudo um lixo, né? Isso aí é tudo porcaria, não vale nada, não presta para nada. Então a gente tem, como eu falo, problemas culturais, problemas sociais, pessoas que acham que entendem os outros, como eu falei, né? Videogame era caro, ainda é, teve uma mudança, assim, a gente hoje tem mais acesso, mais facilidade para ter acesso a jogos, mas é complicado, né? Tem muitos pensamentos aí divergentes, o que atrapalha bastante exatamente isso. Então, por isso que eu falei, eu quero correr na onda contrária. Sou gamer. E quem vai na minha live, eu falo, você é gamer também. Não sou, não interessa, mano. Você tá aqui, você é gamer. Vai ser pronto. Aprende, aceite. Aceite que dói menos. E deixa eu te perguntar, que eu fiquei curioso.
Qual que foi o primeiro videogame que você teve, Celso? Que você falou, tipo, bem aquela coisa do menininho que abre a caixa do Nintendo, o pacote do Nintendo 64, assim. Qual que foi o primeiro? Então, o primeiro que eu tive essa emoção... Puxa vida... Eu não sei dizer. Sabe por quê? Porque, como eu falei, eu sou de uma geração que... O pessoal muitas vezes não entende isso, né? Porque eu falei, eu sou boomer. O pessoal muitas vezes não entende. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha videogame, assim, não tinha essas coisas. Então, eu acho que não foi um videogame que fez isso comigo. Não foi um videogame. Foi, na verdade, uma máquina do fliperama que me fez me dar essa doideira. Não foi um videogame, não foi essa sensação com um videogame, né? Porque eu lembro, aqui na Praia Grande, onde eu moro, pertinho daqui, tinha um fliperama que chamava Big Boy. E eu sempre ia lá, tinha máquinas bem simples na época, né? Como Karate Champ, Yen Kung Fu Master, 1942, depois de 1943, Shoplifter, Bank Panic, fora aquelas máquinas de pinball da Taito. Então, todo ano que eu ia lá, tinha máquinas novas. E eu achava aquilo bacana, mas eu gostava, mas não era um negócio assim que eu falei assim, sabe? Eu ia lá, falava, quero jogar um pouco. E como eu falei, né, o meu primeiro videogame, não cheguei a falar, mas o meu primeiro videogame foi o Atari. Mas eu não pedi o Atari, eu nunca pedi o Atari. Meu pai comprou porque ele foi pro Paraguai, lá era mais barato, o cara falou, bagulho novo, tecnológico, aí meu pai comprou porque o vendedor lá do Paraguai falou para ele comprar. Eu não pedi um Atari, eu não pedi videogame. Eu nunca pedi. Eu falei, nunca cheguei assim pro meu pai, de começando tudo, falei, eu quero um videogame. Porque eu vi o Pong, eu acho que foi em 81, só que eu achei, sabe, um pauzinho assim, uma bolinha quadrada, eu falei, nem liguei. E aí meu pai trouxe o Atari, eu achei legal, aí um tio meu me levou pro fliperama. Aí no fliperama eu falei, opa, começou. E aí eu lembro que nesse fliperama aqui, teve umas férias, deve ter sido 89 ou 88, não. O jogo que eu tô falando é de 86, que é o Double Dragon, o primeiro Double Dragon. Eu não me lembro agora se é 85 ou 86, então deve ter sido um ano depois do lançamento dele. Eu fui nesse fliperama e tinha uma máquina coberta de gente, de uma forma que eu nunca tinha visto. Cheio de gente. Quando eu me aproximei, consegui chegar perto, eu vi 2 caras grandão. Você via definição, porque os jogos eram, sabe, não era tão assim definido. Então, eram uns sprites bonitão, um azul, outro vermelho, e tinha uns caras de gangue, tanto que na época eu achava que tinha a ver com aquele filme The Warriors, porque era briga de gangue, eram uns caras de gangue brigando. E aí você vê no começo lá o cara dando um soco na mulher, botando ela no ombro, os caras indo embora, aí os caras saem da garagem, faz um barulho de carro, e aí começa aquela música maravilhosa. Aí você fala, velho, o que é isso? E o cara pegando pelo cabelo, dando joelhada na cara, jogando o cara por cima, cotovelada, voadora, cabeçada, facada, chicotada, porretada. E aí me veio o BA no final da fase, lá com o cabelo moicano, o do Esquadrão Classe A. Aí você fala, mano, eu falei, é isso. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero a vida toda agora jogar isso aí. Né? E eu falo, depois desse jogo, realmente eu pirei, tá ligado? Eu me fugiu o nome, que era o que tinha o H, o Guy, me fugiu o nome do jogo. Esse é o Final Fight. Eu falei, esse é o Final Fight? Eu tô falando Double Dragon. Você já viu? Foi o Double Dragon. Tá. Double Dragon. Eu sou, dos primórdios, né? Caraca, foi do Double Dragon. Double Dragon, foi o Double Dragon. Double Dragon, tanto que eu lembro, nesse fliperama teve uma vez porque o que acontece? Minha mãe, meu pai, quando a gente vinha pra praia, que essa casa aqui era a casa de veraneio da minha família, e ficou muito tempo largada, por isso que eu vim morar pra cá. Porque ninguém tava morando, eu falei, eu quero ficar sozinho, depois que meu pai faleceu, eu quero, sabe, começar a me acertar, eu falei, vou ficar lá. Mas então, minha mãe fazia assim, a gente passava de ano, eu e minhas irmãs, então meu pai pegava, trazia a gente. Então, 20 de dezembro, praticamente acabava as aulas, então ele trazia a gente. Aí a gente passava Natal, Ano Novo, passava o mês todo de janeiro, as aulas só começavam em fevereiro. Então o que acontecia? A gente voltava para as aulas e o carnaval muitas vezes já era emendado em fevereiro. Então a gente já fazia, sabe, dezembro, janeiro e parte de fevereiro já ficava na praia. Entendi. Então teve épocas que eu ia nesse fliperama e não tinha ninguém.
E eu lembro até hoje que eu fui lá uma vez, aí eu coloquei os ombros assim, ó, e fiquei lá, apaixonado, olhando, porque a abertura do Double Dragon também tem uma trilha, assim, que pra mim, eu até falei pra minha irmã, quando eu morrer, toca essa música quando eu estiver no caixão lá, porque, tá ligado? Eu quero chegar no céu dando cotovelada, tá ligado? Pá, chegar, se eu for pro inferno também, já toma, capeta, toma uma cotovelada na boca. Então, sabe, eu coloquei a mão, assim, fiquei lá, o dono do Fliperama veio e me deu uma ficha, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou, Tó, joga aí. Ele me fez aquele dia muito feliz. E ele ficou satisfeito de me ver muito feliz. Porque não tinha ninguém. Fliperama deserto. Era porque o pessoal volta pra praia, volta pra São Paulo. Então você imagina, fim de semana lotado, terça, quarta, um deserto. Aqui é assim. Esse final de semana mesmo, fez um solzão, tava embolotado de gente. Agora, quarta, terça-feira, tem ninguém, tá ligado? Só um fantasma. Caraca, mas que demais isso do dono do Fliperama te dar a ficha. Então, não, eu acho que não foi um console, foi o Double Dragon, lá desse Fliperama aqui da praia, que me fez, sabe, pirar mesmo e falar assim, não, pra minha vida agora, eu quero isso. Jogos eletrônicos, tanto que eu comecei depois a sair nessas, porque também tinha aquele fato, né? Toda vez que eu vinha aqui, todo ano que eu vinha, todo final de ano que eu vinha, as máquinas eram trocadas, então tinha jogo que se perdia, eu nunca mais podia jogar. Aí eu falei, toda vez que eu encontrar um fliperama, eu preciso jogar esse jogo, porque eu sei que depois talvez eu nunca mais encontre o jogo. Eu não sabia, né, que... Não, mas eu não sabia que no futuro ia ter emulador MAME com todos os jogos, não sabia. Senão eu não tinha perdido meu tempo, eu não tinha perdido meu tempo, mas... Eu andei muito, eu pegava com meu primo de fim de semana, falava assim, ó, vamos pegar essa avenida aqui e vamos até o fim. Porque todo bar, todo açougue, todo boteco tinha pelo menos umas 2 máquinas. Então a gente ia andando e olhando, e tem máquina? Tem, vamos lá ver. A gente falava, essa aqui eu já joguei, então vamos pro próximo. Então a gente, sabe, era meio que loucura, era loucura mesmo. Não tinha o que fazer, não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular nessa época. Tinha televisão, mas aquele negócio. No sábado... Era a minha mãe assistindo lá o Cassino do Chacrinha, até acabar e terminou, o repórter, não sei o quê. Então, sabe, não adiantava você ter videogame. Videogame era só quando seus pais não queriam ver TV. E todo mundo via droga na televisão. Então, sim, só quando apareceu outra TV, só na década de 90, quando eu tive uma outra TV, aí acabou. Aí a TV antiga passou para você comprou o balãozinho para ligar na antena. Não, foi assim, a TV antiga foi pro saco, era uma Telefunk que tinha que ligar e esperar uns 5 minutos para aquecer e ligar. Quando ela foi pro saco, meu pai comprou uma colorida, porque a gente tinha era preto e branco, e aí depois de alguns anos apareceu uma outra. Minha mãe comprou uma outra televisão para dar pra gente. Então... E aí quando veio, acabou. Aí quando veio, aí você falou, cara, isso é vida. Aí eu já tinha Master System, Mega Drive, eu já tive esses consoles, era mais fácil. Mas eu acho que para mim, pelo menos, o que pegou foi o fliperama, porque o que tinha de melhor na época, você só encontrava no fliperama. Sim. Se você fosse pro fliperama e olhasse o Master System, você falasse assim, eu nunca mais quero jogar esse videogame. O fliperama é muito melhor. Mas, óbvio, tinha os ports dos jogos de arcades nesses consoles, tanto no Mega Drive, Super Nintendo, Master System, o NES. Então, era uma forma de você, um paliativo, né, para você jogar, né? Sim. Então, mas eu acho que foi o arcade mesmo que me pegou. Nenhum outro console me pegou como o fliperama, não. O fliperama foi o responsável mesmo. E jogo? Por mais que você tenha falado do Double Dragon agora, mas e jogo? Teve aquele jogo que, sabe, quando bate você fala assim, caramba, isso é jogo de videogame? Tipo, esse jogo é aquele jogo que dá mudou minha vida, assim. Tipo, aí você termina de jogar, a sua vida é a mesma. Mas a sensação quando você tá jogando é tipo, caramba. Então, eu acho que aí que tá, Silvio. Esse é um grande problema, pelo menos para mim. Eu não consigo falar apenas um. Não tem. Eita! Tô me ligando. Peraí, Fica tranquilo. Não, eu não sei quem é, depois eu atendo. 019, nem sei quem é, que desgraça. É cobrança. Não, cobrança não quero saber de cobrança não, tô fora. Mas então, para mim, toda época teve jogos que foram, assim, especiais. E que nem você falou essa questão de mudar a vida, não que mudou a vida, mas você falava assim, eu sentia que tinha algo diferente no jogo. Eu sentia, falando, nossa, isso aqui já modificou bastante, isso aqui já, sabe, é o futuro, tá ligado? E é óbvio que nem você falou, não era nada. Então,
Que nem eu falei, a primeira vez que eu fui para um fliperama, eu fui com meu tio em 84, em um fliperama que ficava perto da minha casa, na rua Silvio Bueno. E era um fliperama que, na verdade, nem se chamava, o pessoal não chamava de fliperama, era casa de jogos, né? 84 ainda não tinha feito, a direta já não tinha acontecido ainda. Então ainda tinha os requisitos da ditadura. Então quando eu fui lá, era casa de jogos e eu me senti especial, porque eu estava no meio dos adultos, fumando, bebendo. E ali eu vi aquele jogo New Rally X, que é um jogo de, praticamente é um Pac-Man, só que com carrinhos de corrida que você vai soltando uma fumacinha. Sei. Então, colorido, um som alto. Então, isso aí já falei, nossa, eu falei, nunca mais vou jogar Atari, só quero jogar isso aí. Atari, lixo, nunca mais eu encosto no meu Atari. Né? Eu até encostei o Atari, falei, não quero mais saber do Atari. Porque depois de ver aquilo, eu falei, só quero ir pro fliperama agora. Não quero mais saber de Atari. Atari não tinha aquele som, não tinha aquele gráfico. Eu falei, não, quero o fliperama. Então, depois, como eu falei, eu fui conhecer os fliperamas aqui da praia, depois conheci, sei lá, o comando da Capcom, conheci o Kung Fu Master, que, poxa, se você olhar hoje, praticamente é baseado no filme O Jogo da Morte do Bruce Lee, todos os chefões, os caras, tudo ali é praticamente o Bruce Lee ali, referência total do cinema nesses jogos, né? Então, teve Bank Panic também, que eu adorei, e eu gostava muito do gênero Shumamp, né? Até hoje eu gosto, né? Os jogos de navinha. Então, tinha Slap Fight, depois apareceu o Mustang, depois Raiden, e foi surgindo. Então, toda hora aparecia um jogo, sempre aparecia um jogo novo que eu falava, nossa, esse aqui é melhor. E depois, nossa, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor. Nunca eu fiquei, não, é só esse jogo, é só esse console. Eu sempre fui mudando, eu sempre fui, tanto que o Play 1 mesmo, antes de eu comprar o Play, eu já tinha pelo menos uns 40 jogos, que eu ia na Praça da República, via os caras vendendo, comprava o jogo e ficava com eles em casa olhando assim, nossa, o jogo deve ser da hora. Ah, isso aí é doideira. Quem joga videogame teve o jogo e ficava assim, caramba, esse jogo deve ser muito bom. Aqui, eu tenho esse Strider aqui, ó. Strider do PC Engine, que eu preciso dar de presente para um amigo. Aí Caraca. você pegava o CD, eu não tenho PC Engine, mas você pegava e falava assim, nossa, Strider, deve ser bom, nossa. Aí você tinha manual, você pegava o manual, ficava olhando. Lógico que os piratas não tinham, mas você ficava imaginando, nossa, isso aqui deve ser maravilhoso. Então, normal, isso era o normal, entendeu? Não tinha internet, não tinha onde você ver no vídeo no YouTube, não tinha YouTube. Você tinha que sonhar com as coisas, tá ligado? Você tinha que sonhar com os negócios. E eu falei, você tinha que ir pro fliperama, você tinha que ir pra locadora, você tinha que dar um jeito. Uhum. Não, sem dúvida. Já que a gente está falando do jogo, e eu quero saber o que você tem aí no seu acervo, assim, que você fala, tipo, caramba, porque aí, quando eu vejo você falando de jogo e quando eu vejo o Diogo colecionador falando de jogo, a impressão que eu tenho é que vocês têm, tipo, duas casas. Assim. Não. E na outra casa, tipo, vocês entram com um carrinho de golfe, assim, porque vocês falam, jamais, aqui não. tem. Mas não que seja assim, porque assim também é caricato demais. Mas demais. É que eu vejo você. E não é nem de falar muito, eu vejo vocês escavando ou vocês falando de algumas coisas que eu fico tipo, caramba, onde que esse cara achou isso? É assim que começa. Não, mas na verdade, assim, olha, se for ver, eu nunca me considerei um colecionador. Isso aí na época do Orkut, quando eu vi outras pessoas falando, eu comecei a usar também essa alcunha. Mas hoje eu não me vejo mais como colecionador. Porque, na verdade, eu prefiro muito mais ter a experiência do jogo do que simplesmente ter ele parado na minha estante. Né? Porque quem coleciona muitas vezes. Porque o que acontece? Não é nenhuma crítica. Eu acho que quem é colecionador muitas vezes faz isso, coloca, né, as coisas na estante e tudo mais. Só que isso acaba tendo, pelo menos para mim, acaba tendo um custo e um peso para essa pessoa, né? Porque, se for ver, deixar as coisas simplesmente paradas numa estante vai estragar, precisa fazer uma limpeza vez ou outra, precisa ter um cuidado. Então, tem muito colecionador que não é colecionador, é acumulador. Eu nunca fui esse tipo, porque na verdade eu queria sempre jogar. Então as locadoras foram fechando, eu tive muitas oportunidades de comprar vários jogos, né? Eu acho que eu tive já acho que uns 150, 170 jogos de Mega Drive. Hoje eu tô com acho que uns 40. Eu vendi a maioria dos meus jogos. Não sei se você não deve estar sabendo, tá por fora.
eu vendi a maioria dos meus jogos. Por quê? Porque hoje saiu uma coisinha maravilhosa chamada Everdrive, que é um cartucho onde você consegue colocar todas as ROMs do console e jogar. Então eu falei, para quê? Porque eu mesmo comecei a ver que eu não estava dando conta de limpar, de mexer, de colocar esses jogos no videogame. Então, para que ter um monte de coisa que eu não estou utilizando de fato? Sabe? Para quê? Sabe? A pessoa que acumular, acho que beleza, mas eu acho que vale uma reflexão sobre isso, até uma crítica. Porque eu te mando depois o link, se você quiser, você pode até usar. Mas saiu uma matéria na revista Trip, falando sobre o milagre da Rua Bruxelas, que não sei se você ficou sabendo, mas apareceu misteriosamente, né, nessa Rua Bruxelas, em São Paulo, acho que é na Zona Oeste, apareceu mais de 10 mil LPs jogados na rua, que ninguém sabe de onde veio. E aí o cara que faz a matéria, ele fala, olha, pode ser um sebo que tinha um galpão e teve que não tinha mais como pagar, simplesmente se jogou os negócios na rua, ou pode ser um colecionador, porque o que acontece? Quando o cara dá muito valor para as coisas, né, plástico, coisa física, geralmente a família, os filhos, eles não são muito bem, essas pessoas não gostam muito disso. Então quando o cara morre, primeiro a pessoa não quer saber se vale dinheiro, se não. É lixo. A pessoa quer se livrar daquilo, porque aquilo foi um peso para a vida dela. Entendeu? E eu também, como eu tive, faz 3 anos que meu pai faleceu, e eu tive que jogar muita coisa fora dele, eu joguei, sei lá, 200 quilos, tive que levar pro ferro velho de traia de pesca, meu pai era pescador, só que ele chegou numa certa idade que ele não dava mais conta de mexer e arrumar as coisas. Não tinha como ele mais mexer. Ele não queria mais, ele não tinha mais saúde, mentalidade para isso. E aí o que acontece? Ele deixou, e eu falo, esse peso, mas não é só um peso físico, é um peso sentimental também, porque eu me senti jogando fora parte dele, parte da história dele. Aí eu falei, eu não quero deixar isso pro meu filho. Eu não vou deixar um peso pro meu filho. Se eu puder vender toda a minha coleção, futuramente eu vendo. Eu venderia. Aí o pessoal, você não vai se arrepender? Como assim me arrepender? Eu tenho um cartucho que eu consigo jogar tudo. Por que eu vou me arrepender? Eu consigo jogar tudo. Eu posso deixar, sei lá, uns 5 jogos. E eu penso ainda no futuro, que nem o Saito sabe disso. Ele mesmo me deu uma dica. Futuramente eu penso em entregar parte do que eu tenho para um museu. Que nem o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Ele falou, lá os caras não tem nada de acervo de games. Eu falei, então, dou pros caras, pelo menos deixa lá, sabe? Vai ser visitado, alguém vai poder ver. E lembrando, né? Brasil, os problemas culturais que eu falei. Quem é que se importa com a história das coisas aqui no Brasil? Ainda mais videogame, que como eu falei, né? Tem todo um preconceito. O cara não liga nem pra história do Brasil. O cara vai pra história do videogame. Teve pessoas incríveis trabalhando, sabe? O pessoal que fez os Famiclones aqui, Phantom System, Turbo Game, foram pessoas que tiveram que fazer engenharia reversa. Cadê o nome desses caras? Cadê algum lugar que onde você pode encontrar as informações sobre essas pessoas? Sabe, são nossos engenheiros, as pessoas que trabalharam com isso. Aonde está o nome desses caras? Quem é que sabe? Você sabe, Silvio, qual é o nome de algum deles? Não. Então, não se tem nenhuma preocupação com isso. Então eu falei, eu mesmo vou fazer o quê? No futuro eu vou jogar na cara de um monte desses colecionadorzinhos aí, acumulador. Vou falar, e aí? Vai deixar essa coleção para quando você morrer, seu filho jogar tudo no lixo? Vamos doar lá no museu lá? Você não falou que quer... todo mundo eu vejo sempre assim, não, eu vou fazer o meu museu. Vai fazer seu museu o quê, mano? Não vai fazer museu dando nenhuma. Vou fazer meu museu. Vai cobrar ingresso pro cara entrar? Se liga, velho. Você nem sabe o que fazer. Tem um curador. Você sabe o que é curador? Você vai para o cara. Você sabe o que é curador? Você nem sabe o que é um curador. Museu o quê? Você só compra. Vou fazer o meu museu, ótimo. Não, e isso do colecionismo, né? Eu tenho aqui a singela coleçãozinha de quadrinhos e já me fala, pô, por que você não começa a vender? A minha ideia é doar. Tipo, por enquanto, eu ainda revisito nos finais de semana, vou lendo. Sempre minha mesa está cheia de quadrinhos que eu estou lendo atualmente. Mas eu sei que no futuro vai ser isso, assim. Eu vou doar. Eu tô com... Quer ver, ó? Tô com bastante coisa ali, ó. Tô com... A estante tá até torta de tanta coisa ali de quadrinho também.
Mas a minha ideia é essa, assim, num futuro, falar, ó, esse aqui era o meu acervo, toma, a não ser que eu esteja precisando de dinheiro e falar, não, eu vou vender porque eu preciso do dinheiro. Mas mesmo assim, mesmo assim, ainda, se você vender uma parte, ainda é capaz de sobrar alguma coisa que você pode doar. Porque eu até falei assim, tem muita gente que vem com esse papo pra mim, assim, amigos meus, que eu tenho um filho agora de 9 anos, e aí vem os caras, não, esse aqui é o herdeiro. Eu falo, não, herdeiro? Não. A coleção é minha, se ele quiser, ele que faça dele. Tem nada aqui dele, é tudo meu. Eu que vou dar um fim para essas coisas. Jamais que eu vou deixar alguma coisa... Não que eu não quero deixar nada para ele, não é isso. Mas se ele quiser, ele que faça a coleção dele, ele que cria o gosto dele por alguma coisa, ele que tenha seu hobby, a sua responsabilidade. Eu não quero passar, sabe, os meus maneirismos, a minha loucura pro meu filho. Não. Não é projetar você nele, né? Ele é um outro ser humano, ele pode ter outros gostos. Se ele gostar também do negócio, beleza. Mas eu não vou forçar. Não vou ficar, não, agora que eu gosto de Sonic, então você só pode jogar Sonic. Coisa ridícula, sabe? Coisa feia de você ter que... O meu filho é minha extensão. Não, meu filho é um outro ser humano. Ele tem uma outra mentalidade, é um outro cérebro, é uma outra alma. Não tem nada a ver comigo. É meu filho, biologicamente falando, sabe? Mas ele não precisa seguir os meus... Não, tem que seguir meus passos. Não. Se ele quiser, ele faz a coleção dele. A minha coleção, eu vou dar um fim. Eu mesmo vou dar um fim para ela antes de espero que eu consiga, né? Muitas vezes a gente não pode falar isso, mas eu não sei. Espero que eu consiga dar um fim para minha coleção antes de partir. Porque, sinceramente, eu não quero que aconteça o que aconteceu. Porque ninguém sabe, né? Quem estava falando da Rua Bruxelas lá. Ninguém sabe o que aconteceu com aquilo. E os caras pisando nos discos, pegando as capas, jogando o disco fora. Tem muita gente que não sabe qual o valor das coisas ali, né? Quem que sabia o valor das coisas ali? Caraca. Tinha que levar o Regis Tadeu lá. O Regis Tadeu, ele, caramba, já recolhia tudo. Já ia vir com a carreta, traz a carreta aí. E então, aí aparecia alguém perguntando para Regis Tadeu, você sabe a história do Slayer? Manowar. E o Manowar? Manowar é tudo para mim. E você é nada. Os caras já iam aloprar. Mas se a gente for ver, hoje, a minha mentalidade que o meu canal já fez 10 anos. A mentalidade que eu tinha 10 anos atrás é totalmente diferente de hoje. E também muito diferente de quando eu comecei também. Né? Porque eu comecei meio como fuga. Depois virou meio que hobby. E hoje eu vejo o videogame como uma paixão. Tipo, o cara que é torcedor lá, que eu falei do Corinthians, né? Que é louco. Eu sou louco por videogame. Sabe? Eu vou jogar. Pessoal, você não vai cansar, não. Aí minhas irmãs até falam assim... Você acha que vai acabar um dia esse assunto? Eu falei, como vai acabar o assunto? Eu não consegui jogar nem todos os jogos aí dos consoles que saíram no Brasil. É impossível, tem assunto por uma vida inteira. Sabe? Se a gente for pesquisar, tipo, videogames que saíram na Rússia. Que videogame saiu na Rússia na época da Guerra Fria? Teve videogame lá. E aí? Que jogos saiu? E na China? Você acha que o chinês não jogava videogame? Na Coreia mesmo, na Coreia já tem uma par de diferença. Lá o Master System chamava Game Boy. O Master System na Coreia chamava Game Boy. Eu não sabia. Aí saiu o Mega Drive, era Super Game Boy. Aí. Então, Super Game Boy. Então, pra você ver. Aí saiu o Nintendo 64 Ultra Game Boy. Exato. Eu mesmo. Eu não sei nada sobre MSX. MSX fez muito sucesso no Brasil. E eu sou da época, mas eu não tive contato. Ou seja, não tem como chegar e falar assim, nossa, eu sou um grande especialista. Não sou. Sabe, eu tenho o meu contato, aquilo que eu fui atrás, e hoje que eu ainda pesquiso para fazer os vídeos e tudo mais, é o que eu sei. Não sou nenhum... Aí que tá, eu posso até falar assim, eu tenho um conhecimento, mas eu não sou nem, sabe, nossa, um cara especial, sabe? Né? Não sou tão especial assim, sabe? Todo mundo tem uma experiência. Isso que eu falei, todo mundo tem uma experiência, todas as experiências são válidas. Perfeito. Olha, Celso, você tinha que ter guardado essa para quando a gente fosse finalizar, sim. Brincadeira. Essa foi... Joga pro final depois. Edita, corta. Mas, Celso, eu quero saber das suas histórias, Celso, porque, assim, sempre quando eu falava com o Saito, que ele já falou Saito, eu já falei aqui, Saito é um amigo nosso, que é uma pessoa maravilhosa também. Thiago Souza. Maravilhoso. Nossa, eu adoro o Thiagão. Meu Deus. Mas sempre quando eu falava com ele, tô em São Paulo, tô indo lá pro Celso. Não sei o que, não, a gente vai pra BGS.
Ah, não, tem um evento que não sei... E como que é? Porque tem um lance que é, eu sou jornalista, por exemplo, e vou cobrir os eventos de games, e tem a diferença, e existe sim a diferença, e quem falar que não tem, não sabe o que está falando, desculpa, mas tem a diferença do cara que é o apaixonado por aquilo, que aí decide criar conteúdo sobre e vai pro evento. Como que eram as coberturas para você? Como que era, tipo, você poder encontrar os criadores dos jogos ou dos videogames? Como que foi isso, esse momento da sua vida? Olha, que tá, que nem você falou, eu nunca me considerei jornalista, que nem você falou, tem diferença, óbvio. Eu nunca fui pensando em ser jornalista. Eu sempre fui pensando em mostrar o evento, como eu vi o evento, eu queria colocar o evento aos meus olhos para as pessoas. Muitas vezes tem muita gente que não ia na BGS, então eu falava, eu quero mostrar um vislumbre para as pessoas do que é a BGS. Então, eu sempre fui nos eventos querendo mostrar como eram os eventos. Não, mas e quando eu falo que tem essa diferença, porque quando a gente fala do apaixonado, a visão é de quem consome, né? Não é aquela coisa pautada. Tipo, eu estudei, sei lá, por exemplo, eu estudei quem que é o Ed Boon. Então eu vou ter um momento que eu vou conseguir falar com o Ed Boon. E aí eu vou fazer as perguntas. Ed Boon, como que foi criar o Mortal Kombat? E eu lembro, eu lembro que a pergunta que eu fiz lá deixou o pessoal em polvorosa lá no dia que eu fiz. Então, mas é isso. Não que o jornalista seja ruim, porque o jornalista ele vai estudar, vai montar a pauta, tem um objetivo, um fim para aquilo. Mas o apaixonado por game que produz conteúdo nesse sentido, ele vai para mostrar o evento que provavelmente um outro gamer ia querer ver. Né? Vai querer. Provavelmente a pergunta que você fez é a pergunta que milhares de pessoas que jogaram queriam ter feito. Milhares não, quem é ceguista, né? Quem era ceguista queria fazer essa pergunta. Qual a melhor versão de Mortal Kombat 1? Do Mega Drive e do Super NES? E ele? Mega Drive. É de propósito, foi de propósito mesmo. Foi proposital pra zoeira mesmo, tá ligado? Então, mas não foi... Esse momento, já que você falou dele, cara... Você chegou lá, você viu o Ed Boon, você falou, pronto, é agora. É lógico, foi. Eu falei assim, que perguntar sobre o novo jogo, que dane-se o novo jogo, Mortal Kombat 10 ou 11, vou jogar lenha na fogueira. E o pessoal rachou o bico, eu lembro que o pessoal ficou todo louco, tá ligado? O pessoal ficou enlouquecido. Entendeu? Foi que nem do Kojima, né? Quando eu teve lá o autógrafo também, o Kojima tava lá naquela sessão de autógrafo. O cara da própria BGS veio me entrevistar. Aí ele falou, e aí, você, né, tal, conheceu o jogo, não sei o quê. O que você achou, né, tal. Aí eu falei, putz, você não devia ter perguntado isso pra mim. Por quê? Porque quando eu joguei, tá aqui, ó. Quando eu fui jogar o primeiro Metal Gear, ó, assinado pelo Kojima, ó. Assinadinho pelo bonitão. Aí o que acontece? O cara chegou e perguntou isso pra mim, eu falei, olha, a primeira vez que eu joguei Metal Gear, eu achei o jogo um lixo. Que jogo porcaria. Na frente do Kojima. Eu falei que ele tivesse um tradutor pra ele ouvir o que eu tava falando, tá ligado? Puta, jogo lixo. Não entendi bolu. Você entrava na base e os caras te matam e não para de vir soldado. Puta, jogo porcaria. Passou uns meses a revista. Não, melhor jogo de todos os tempos. Não, no melhor não sei o que. Eu falei, não é possível. Eu tenho brio. Eu fui amamentado. Falei, não, eu vou jogar de novo essa porcaria. Li lá eu li lá a revista. Falei, é um jogo de espionagem. Por isso tá escrito aqui. Tactical Espionagem Action. Aí eu falei, é jogo para me infiltrar. Eu não posso, não é contra. Eu tava muito preso ainda aos 16 bits. E lembrando, eu não tive contato com o MSX. Que tinha um jogo do MSX, mas eu não tive contato. Então, ali foi totalmente assim. E eu falei na frente do Kojima, seu jogo é uma porcaria, não entendi droga nenhuma. E os fãs lá, me vaiando lá, os caras me vaiando, os caras querendo me matar. Falei, esse cara é um verme, como faz um negócio desse que eu não consigo entender? E os caras loucos lá querendo me matar. E eu peguei o autógrafo dele mesmo assim. Mas é isso, por isso que eu falo. Toda experiência é uma experiência, é uma história que eu tô contando para vocês. Como se ninguém jogasse um jogo e não tivesse entendido o que é para fazer. Todo mundo aconteceu isso. Tem um jogo que você jogou e não conseguiu jogar porque você não entendeu o que tinha que fazer. Isso é normal. Até hoje acontece. Não importa se o jogo é legendado, se é dublado.
sempre vai ter algum jogo que vai te pegar e você vai falar, caramba, não consigo, né? Não consegue, né? Não consegue, José, não consigo. Mas, então, ó, isso que você falou é o que eu acho o mais legal quando o produtor de conteúdo que tem ou produtor de conteúdo que vira jornalista e acaba fazendo esse tipo de cobertura, ou o produtor de conteúdo que tem essa chance de conversar. Porque você jogou Mortal Kombat, você jogou Metal Gear, você jogou Mortal Kombat, então você sabe a experiência. A chance do jornalista. Aí, o Mortal Kombat do Sega CD, assinado pelo Ed Boon também, ó. Eita! Isso foi muito bom. Esses eventos são muito bons para isso. Eu ia perguntar, mas você pegou o autógrafo? Porque eu não tinha visto o autógrafo, eu só tinha visto falando a pergunta. Mas, você jogou, o jornalista que vai chegar lá, ele não. A chance de ter um jornalista que jogou é bem menor do que ter um produtor de conteúdo que saiba do jogo, né? Enfim. Ou que conhece toda a trajetória da franquia, porque a franquia é longa, extensa, né? Se eu fosse usar o Ed Boon, eu falava, como é que você fez aquela porcaria daquele o Mortal Kombat Mythologies? Quem que teve aquela ideia genial de fazer aquela porcaria? Eu perguntaria isso, da onde surgiu a ideia de fazer aquela droga? Entendeu? E aí ele ia ficar com uma cara de bunda lá, né? Que fala assim, teve uma queda. A série Mortal Kombat teve altos e baixos. Ela voltou no Mortal Kombat 9. Anteriormente, ela tava, sabe? Tinha os fãs, não tinha um cara que odiava. O Mortal Kombat Mythology é uma porcaria, o Armageddon, sabe? Teve muito altos e baixos a série. Agora ela tá em alta. Do 4, acho que é o 4 que é o primeiro 3D, né? E o 4 já acho que foi do 4 que veio essa queda, assim. Que eu lembro, pelo menos, 4... que eu tinha jogado o 3, fui jogar o 4 eu fiquei tipo, credo. Né? E eu achava o gráfico do 3 tão maravilhoso, e o gráfico do 4, quando foi pro 3D, eu fiquei tipo... teve Ultimate, o Trilogy, que eram maravilhosos. Nossa. Então, mas se for ver, que nem você falou, eu acho que é interessante, né, isso. Foi que nem quando eu falei com o Daniel Pessina, né? Quando o Pessina estava aqui, uma coisa que já me impressionou foi ele sentar no chão, numa escada, para poder assinar pro cara uma coisa lá que o cara deu para ele. Eu já falei, nossa, esse cara é extremamente humilde. Mas aí quando eu falei para ele que os produtores queriam contratar o Van Damme, ele desmentiu. Não, ninguém queria chamar o Van Damme. Só que eu falei, balela desse cara, né, mano? O cara tá dando uma de louco comigo, né, velho? Aí eu falei eu falei pra ele, a gente sabe hoje, até falei essa pergunta assim, a gente sabe que hoje o Mortal Kombat era pra ter o Van Damme, mas aí eles colocaram você lá, tá ligado? Porque não tinha como pagar o cara, tá ligado? O cara era fortuna, movido a coca, eu não falei isso, eu falei movido a branquinha, então não tinha como pagar o cara. E aí, eu falei também, perguntei pra ele das referências, né? Se o Shang Tsung era o Lopan do Aventureiros do Bairro Proibido, se teve influências, né, do filme, ele falou que sim. E ele falou que teve mais influência dos quadrinhos. O próprio Jax veio da ideia do Power Man, do Luke Cage. Que Power Man, lá nos Estados Unidos, é o Luke Cage, que a gente conhece aqui. Então ele falou que veio daí. Né? O Punho de Ferro também. O Punho de Ferro, que também é um personagem da Marvel, que eles liam muito quadrinho, assistiam muitos filmes, né? Mas agora essa do Aventureiros do Bairro Proibido, você me pegou. Essa de ser o filme ser referência para Mortal Kombat, apesar que eu também nunca parei para ver os anos de lançamento, né? Então dava para ter uma ideia daí. É anterior, o filme é anterior ao Mortal Kombat. Eu não sabia, então, porque eu vi o filme depois de ter conhecido o Mortal Kombat. Não, sim, é lógico, isso acontece. Mas o filme é anterior. Se eu não me engano, não tão longe assim, porque se você for pegar aquele cara lá, o temporal do raio, ele é o Raiden. E o Lopan é muito semelhante ao Shang Tsung. É um velho caquético que se transforma em qualquer pessoa. Então, tem muito. E fora que a maioria do pessoal lá, que não era o Ed Boon e o João Tobias, eles não eram artistas marciais, né? Mas o Daniel Pessina, o ator que fazia o Liu Kang, até ele fazia dublê do Rafael, do Tartaruga Ninja, né? No Tartaruga Ninja 1 e 2. Então os caras já eram do cinema. Então, como não falar
os jogos foram muito referenciados naquela década, 80, 90, com os filmes, né? Não tinha como. Nossa, então... agora, pra mim, foi aquele momento mind-blowing, assim, real. Porque, pra mim, tipo, o Aventureiros do Bairro Proibido sempre foi a melhor adaptação de Mortal Kombat, e não o contrário. E não o contrário. Agora... E eu lembro que no dia que eu falei lá com o Daniel, eu falei assim pra menina, eu falei, ó, pergunta pra ele do filme Big Trouble in Little China. E aí ele já abriu um sorriso quando eu falei o nome, porque ele sabia qual era o filme. Né? Caramba, com certeza eles tinham assistido. Caramba, que demais, que demais. É o João Carpinteiro, né? O João Carpinteiro que fez, né? João Carpinteiro. Grande João Carpinteiro. Não, pra quem não assistiu ainda Aventureiros do Bairro Proibido, eu não sei em que serviço de streaming tá disponível, mas, sei lá, procura nos linkões aí, porque é um filme maravilhoso, assim. Nossa senhora, eu adoro esse filme até hoje. Até hoje, se eu tiver a chance de revisitar, eu revisito. Quem é que não gosta, né? Nossa, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Mas, Celção, você tem... Eu procurei muito essa foto. Inclusive, depois eu quero que você me mande. Porque tem uma foto sua que você tá no meio de uma muvuca de gente, assim. Nossa senhora, parece tipo o metrô da Sé, no horário de pico. E você tá com uma caixa do Atari, assim, levantando, meio que se esquivando das pessoas, assim. Parece uma horda zumbi tentando puxar a caixa da sua mão. E foi um momento que... Caraca, você olha essa caixa está em perfeito estado. Não tá não, tá bem detonado. Ó. Ah, não, mas... quando que saiu o Atari 2600? Ah, foi em 70 e pouco, hein? 70 e... Tá, pra mim tá em perfeito estado, meu querido. 79, eu acho que saiu o Atari. Olha, só confirmando. O Aventureiros do Bairro Proibido é de 86, Mortal Kombat de 92. Caramba. Nossa, eu vi... Explodiu agora, né? Vi depois. Total. Eu vou ver o filme agora com outros olhos, agora. Não tem como, aquele cara com o raio lá é o Raiden. Mas agora do Atari, mano, esse do Atari aí foi complicado, viu? Eu já tinha começado o meu canal, mas eu ainda não estava gravando. Tanto que o Kuroi estava me apresentando o Saito nesse dia. Né? Eu fui a conhecer o Saito nesse dia aí. Que foi o quê? Saito, nessa época ainda estava em Assis, não? Já tinha terminado a faculdade? Não, acho que já estava, porque foi 2013. Tá, já tinha terminado. Ele já tinha terminado. Porque o que acontece? Eu comecei meu canal em 2011. Mas eu gravei só um vídeo, gravei só umas gameplays assim, não fiz nada. 2012 foi quando meu filho nasceu. E aí eu comecei eu mesmo a fazer algumas coisas, mas aí o Kuroi falou, eu conheço um cara que manja. Vou te apresentar ele. E aí em 2013 teve a Campus Party, onde o Nolan Bushnell ia fazer uma palestra. E aí o Kuroi falou, o Nolan Bushnell tá aqui. Por que você não vem pra cá? Eu falei, mas como eu vou entrar? Não, beleza, a gente dá um jeito. E eles me colocaram pra dentro da Campus Party. Eu entrei na faixa. Eu entrei. Não, o Kuroi na camp... O Kuroi na camp... O Kuroi é um ser humano que todo mundo devia conhecer, inclusive. Mas o Kuroi de Campus Party, ele tinha coleção. A primeira barraca de camping que eu tive foi uma barraca da Campus Party que ele me deu. Porque a gente pegava várias, a gente pegava as barracas que sobrava e levava embora. Nossa, não, de Campus Party, mas continua, por favor. Então, e aí o Kuroi falou, não, vem que a gente coloca você pra dentro. Aí eu peguei esse Atari, coloquei numa sacola de plástico, peguei o metrô, desci na estação Tietê e fui a pé até o Sambódromo, né? Que é o bagulho da AMB, lá onde rolava a campus, é ali. O Sambódromo um pouquinho mais pra frente, assim. Fui andando, podia ter pegado um busão, não. E eu andando com um Atari na rua, né? Um Atari da época. Um imbecil. Aí entrei, cheguei lá, e aí tava o Nolan Bushnell fazendo a palestra. E eu querendo que ele me visse, né? Só que o que acontece? A gente tem que lembrar, ele estava num palco. E geralmente os palcos têm uma iluminação onde a pessoa muitas vezes não consegue ver além daquela plateia inicial. O que está muito longe, ele não consegue chegar perto da luz. Só que ele sabia que estava acontecendo alguma algazarra, porque como eu estava com a caixa do Atari, o pessoal que estava à minha volta ficou todo alvoroçado. Nossa, é um Atari original. Eu falei,
trouxe aqui pro Nolan, né? Eu quero um autógrafo dele, eu não vou embora daqui sem um autógrafo dele. E aí eu subi numa cadeira, falou, empresta uma cadeira aí, subi e fiquei com a Atari na cabeça. Foi nessa hora que um fotógrafo bateu a foto. Tanto que essa foto, eu tô segurando o manual da Andy. Ela me deu uma pastinha com os manuais que ela queria que ele assinasse. Caraca! E aí eu falei, caramba! E eu não, sei lá, naquele momento eu não soube dessa foto, né? O cara que tirou a foto, eu vi ele lá, né? Mas ele também comentou comigo, você tem um Atari? Beleza, aí eu não vi ele tirando a foto. Óbvio, eu tava preocupado com o Nolan, né? Ele ficou tirando foto, ele foi esperto. Ele atiçou, vai lá, sobe aí. E aí eu consegui. Quando o Nolan terminou, o próprio cara da Campus Party me puxou para perto dele. Aí ele assinou com caneta esterográfica nesse Atari. Se eu pegar aqui perto, aqui, ó, uma caneta azul, ó. Não é caneta dessas, tá vendo? Ó, Nolan Bushnell, tá vendo? Ó. Dá para ver, mas só que o que acontece? Ninguém, pra você ter uma ideia, né? O Kuroe, o Manjão, todo mundo tava lá no evento, mas ninguém sabia que ia ter uma sessão de autógrafo depois. Então eu fiz tudo aquilo. Na verdade, não foi à toa, né? Eu me tornei um ilustre anônimo, porque essa foto aí rodou o mundo todo, aparecia em site japonês, russo, americano, e eu também estou no documentário Atari Game Over, de 2011. Essa foto apareceu no documentário. Se você for, acho que é 20 minutos, eu tenho aqui o tempo, depois eu te passo para passar. Acho que é 20 minutos e 16. Aparece a minha foto. Ou seja, caramba, eu não fui avisado que eu estou no documentário, ninguém veio conversar comigo, mas eu estou lá. Tanto que quem veio me avisar foram amigos que, quando ele estava na Netflix na época, falaram, olha, você está lá no documentário. Eu falei, como assim? E tem gente que me odeia por causa disso, né? Porque eu tô lá no bagulho e sou um cocô de ser humano, terrível ser humano. Aí eu falei, caramba, quanta inveja nesse mundo, né? Mas esse Atari é o seu primeiro Atari ainda, não? É sim. Porque o que acontece? A história real é a seguinte. Meu pai trouxe esse Atari com essa caixa. Calma, eu vou contar. Com essa caixa e tudo mais. Só que o que acontece? A carcaça dele tava um lixo. E aí o que aconteceu? Eu comprei um outro da Polivox e eu troquei as carcaças. Então, se pegar essa carcaça aqui, não é o número serial dessa caixa. Mas dentro do Atari, é o meu Atari primeirão. Caraca. E se você for ver, só de falar isso, esse Atari aqui já perdeu valor para muita gente, porque ele não tem o número serial. Esse número serial, ó, até mostrar aqui, ó. Esse número serial que está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se aparece, ó. Aparece em cima serial. Do videogame. No videogame, ele fica embaixo. E o cara que fez a troca para mim, que pegou esse Atari, não sabe para quem ele vendeu, não lembra. Ou seja, porque eu falei assim, eu compro de volta a carcaça, eu tento reformar e pronto, né? Mas há como saber aonde esse Atari foi parar? Então, o meu Atari é o Atari antigo, mas numa carcaça da Polivox. Caramba! Não, mas ainda assim, cara, você tem... Não, porque eu tô realmente abismado. É isso. Porque quando a gente pensa na galera que coleciona, tem muita gente que vai atrás e acaba encontrando o do ano que jogou a primeira vez e compra. Eu conheço poucas pessoas que têm ainda, sei lá, um Atari, um Master, um Mega, porque assim, ó, um Nintendinho. No meu caso, o Atari, quando meu pai comprou, como eu falei, o Atari não foi comprado para mim. Meu pai comprou para a família. Né? Tanto que meu pai jogava comigo no início, mas depois ele abandonou. E eu ganhei ele em 84, quando eu conheci também os fliperamas. E aí, em 90, foi o que? Foi em 1990, eu ganhei o Master System. E aí, em 91, eu queria o Mega. Aí meu pai me obrigou a vender o Master. Mas o Atari, como já estava há muito tempo, ele nem se preocupou. Mas o Master ele me fez vender. E aí eu fui e comprei um outro, porque o que acontece? Nessa época aí, eu já estava com 14, 15 anos. Quando ele me fez vender o Master para comprar o Mega.
Mas aí, dos 16, eu já comecei a trabalhar. Que eu fui trabalhar na Playtronic, né? Eu trabalhei para representante oficial aqui da Nintendo no Brasil na época. Então a Nintendo me pagava para comprar jogo de Mega Drive, comprava da Sega, da rival. Eu comprei. Você era tipo infiltrado no rolê, assim. Literalmente. Porque, tanto que eu lembro, né? A entrevista que eu tive falava assim: ó, a gente, né? Você passou do negócio e tal. Você tem que voltar aqui amanhã que a gente vai lá na sede, lá no negócio, lá para você conhecer a empresa. Que eles não falaram para qual empresa a gente trabalhar. E eu lembro que a gente foi para Chácara Santo Antônio, ali em Santo Amaro. E quando a gente chegou com o ônibus, eu vi que era a empresa Gradiente. Aí eu falei, putz, o que será? Será que é Gradiente? O que a Gradiente está fazendo? Eu não lembro. Eu falei, a Gradiente tem o Phantom System, mas que empresa? Aí quando a gente foi entrar na Gradiente, tinha um Mario gigante com a bandeira do Brasil. Aí eu falei, puta, Nintendo. E eu, na época, era grande fã da Sega, do Mega Drive, do Master System, Mega Drive. Aí eu falei, puta, eu vou embora. Eu pensei, vou embora. Só que eu pensei também, falei, puta, mas é o seguinte, eu não sei voltar. Eu não sei qual ônibus pegar. Porque eu era um bananão. Tanto que meu pai me fez também arrumar o trampo, porque você precisa aprender a sair, fazer as coisas. Eu não sei, eu vou desistir do trabalhar, mas eu não sei voltar, então tá bom. Eu não sei voltar, trabalho. Não é trabalho. Eu vou ter que ficar, porque eu não sei voltar. Não sabia pegar o ônibus, sabia que o ônibus voltava à minha casa. Se eu visse lá o terminal Parque Dom Pedro, beleza, falar, agora eu vou embora. Mas não vi, né? Que demais. Falei assim, vou ter que ir, né? Vou ter que ficar. E aí eu fiquei. Os caras falaram mal do Sega CD, que era uma coisa que eu queria comprar. Falaram mal do Mega Drive, que era feio, que era feipa, que nem o meu amigo Zemo, feipa, que era feio. O meu amigo Zemo fala também desse jeito. Falaram que o Sega CD era lento. Quem que vai querer jogar um jogo no CD e esperar 4 segundos? Pô, os caras não sabiam do PlayStation, né? Bem, Nintendo sabia, né? Só que ela mandou os caras sair fora e se lascaram, né? Deu a faca e o queijo pros caras, né? Parabéns, Nintendo. Parabéns. É isso. Criou um monstro chamado Sony. É isso. Criou um monstro. Então, eu tive essa experiência aí, né? Caraca. E Celso, antes de eu passar pro último bloco aqui pra gente fechar, só queria saber se você tinha mais alguma coisa aqui pra mostrar. Porque vai que, né, tem alguma coisa que você tá aí do lado e eu não perguntei, eu não puxei na nossa conversa. Eu vi que você tinha, eu não sei, eu vi na pauta que você me passou que tinha uma pergunta, por que defenestrando jogos? Né? Então eu vou mostrar, por causa disso aqui, ó. O quadrinho do Hitman. Por quê? Porque o Hitman, ele tem alguns amiguinhos. Tem uma história, eu tenho aqui, eu só não achei, não deu tempo. Eu tô com desses formatos assim, graphic novel, acho que eu tenho umas 1.500, então não deu para Justo. achar tão rápido. E aí eu fiz o quê? Eu li essas histórias e tem uma que o Hitman encontra o lobo. Eles se enfrentam, que é sensacional, que ele dá uma lavada no lobo, e o lobo deu um couro no Super-Homem, né? Fez o Super-Homem sair com a capa entre as pernas, e o Hitman deu um couro nele. E aí, um dos amiguinhos, né, do Hitman, um dos super amigos do Hitman, é o Six-Pack, que é o Six-Pack, né, que é como se fosse aquele negócio de cerveja, né? Que aqui não chama muito assim, né? E aí, um dos caras que ele chama é o Defenestrator, o defenestrador. E ele bate nos inimigos com uma janela. Então ele pá! Ele dá uma janelada nos caras. Ele dava uma janelada. E eu, como achava aquilo sensacional pela zoeira com o Exterminador, de vez ser Terminator, era Defenestrator, aí eu falei assim, eu vou começar a usar esse nome. E eu comecei a usar o nome no Orkut. E aí, um belo dia, né, eu acabei me tornando professor de informática, né? Que até hoje, né, eu gosto muito da área da educação e tudo mais. Minha família toda era da educação, eu sempre quis fugir disso. No final, caiu. Não tem jeito. E aí, eu um belo dia dando aula para alguns alunos da melhor idade, né? Eu dava aula na Microlins nessa época, e tinha turma da melhor idade, que eram senhores de idade, senhorinhas de idade. E aí eu estava dando aula de Windows, né? Que nem um tiozinho falava lá que é Windows, porque não existe W.
Aquele tiozinho que é o pessoal da época lá, não tem não é MTV, é MTV. Não Sim. pode falar em inglês, né? Você não pode falar com. Tem que falar em português. Então W não existe. Então é 2V, Vindoves. Aí eu falei, tá bom, né? Não vou brigar com o cara. Adorei Vindoves. E aí ensinando lá o Windows para eles, falando que era uma janela e tudo mais, eu falei, caramba, né? Eu acho que esse nome, defenestrar, defenestrador, que o ato de defenestrar é atirar algo e também alguém por uma janela, né? Tirar algo, jogar alguma coisa por uma janela. Eu pensei com meus botões, falei, poxa, eu vou criar o canal com esse nome. Por quê? Se a pessoa entra no YouTube e assiste eu jogando um jogo por uma janela, eu não estou defenestrando jogos, a pessoa está vendo eu jogando, então eu estou defenestrando o jogo pela janela do computador dela. Perfeito. Então, só que mesmo assim, muito difícil, né? As pessoas não conseguem entender. Até hoje tem gente, nossa, não consigo entender o nome do seu canal. Eu falo, caramba, velho. Não, mas eu já adorei, porque eu não sabia da influência do quadrinho. E é a influência do nosso amigo Hitman, porque ele tem os amiguinhos, lá tem o Scar, o Jean de Baton, né? Tanto que ele faz o Lobo casar com um mexicano lá, esqueci o nome do cara, ele faz casar com o mexicano, é por isso que o Lobo não mata ele, porque ele fala, ó, vou passar a fita pra todo mundo, pra você ser humilhado, a sua masculinidade. Eu vou procurar Hitman vs Lobo, eu não vi. Não viu? Muita coisa do Lobo e eu não... Os quadrinhos do Lobo são todos maravilhosos, são todos muito divertidos. Porque o Lobo é tipo assim, aquele é o que hoje o pessoal chama de um macho, não é um macho escroto, é um macho super escroto, lixo, mas é super divertido, porque o cara é caricato. E o Hitman mexe exatamente na masculinidade dele, o que faz ele se entregar, tá ligado? É maravilhoso por causa disso. O Lobo é incrível. Se você não leu o Lobo, ainda leia, porque os quadrinhos é o maioral, né? O maioral. Eu até recomendo, né? O Lobo está morto. O Lobo versus Máscara também é maravilhoso. É maravilhoso. Que o Máscara dá um cacete nele, velho. Dá um cacete nele. Você fala assim, cara, o Lobo é embaçado. Mas o Máscara é mais. É mais. O Máscara é muito mais. Muito mais. Também tem o Lobo Infanticídio, Lobo versus Papai Noel. O infanticídio que ele tem um monte de filho pela galáxia e os filhos se juntam pra matar ele, de raiva. Só que não conseguem, né? O Lobo... Ele destruiu o planeta dele. O Lobo matou a mãe. O Lobo é demais. O Lobo é demais. Caraca, o Lobo é demais. Mas, ó, eu quero terminar o nosso cast e eu vou trazer aqui o Discordia Game. Ixi. É isso. Que eu quero. É isso que eu quero. Ó, pra você que tá ouvindo a gente, depois vai lá no Defenestrando. Vai lá no Defenestrando Jogos, não no Alive. Porque no Defenestrando Jogos tem uns vídeos que são os Discordias Gamer, que eles vão trazer ali os dois lados da mesma moeda, ou consoles, ou jogos, e vão fazer aqui. É o Console Wars. Isso. Mas eu montei aqui algumas perguntinhas que eu sei que você já se confessou e que em algum momento, não sei se você ainda é muito fã da SEGA, hoje você... Não. É desse que joga qualquer coisa. Não, hoje eu sou, sei lá, o Indiana Jones dos jogos. Eu tô querendo conhecer tudo, querendo conhecer jogos que eu não joguei, jogos novos, né? Aquela fileira ali, ó, é só Xbox 360. Tem até meu Dark Souls assinado pelo Miyazaki ali, que eu tive esse prazer, né? Quando ele veio no Brasil, ele assinou o meu Dark Souls e meu Demon Souls. E eu tirei a foto com ele fazendo assim, Praise the Sun com o Miyazaki. Eu devia ter falado para ele, perguntado para ele o que aconteceu com o Castelo de Boletária, ter falado para ele do Deus Umbassa, do Demon Souls, e puta, eu tava tão nervoso que esqueci. Só quis tirar a foto do lado dele fazendo Praise the Sun. Então, é maravilhoso. Mas eu jogo de tudo, hoje não tem mais essa não. PC, isso é legal, assim. Jogos. Aqui eu conversei com o Rodrigo Horukei, né, que era que também é colecionador, que produz conteúdo, e ele é desse que joga qualquer coisa, e ele fala, e eu achei isso muito legal, que ele fala que não existe jogo velho, não existe jogo antigo nesse sentido, porque se você não jogou, o jogo é novo para você. Exatamente. Então não tem essa de jogo velho. O jogo pode, no máximo, ser de uma outra geração, mas sim, é isso. Se não jogou, é novo, é uma nova experiência. Mas vamos lá, hein? Bora. Começando então de SEGA. Sonic ou Alex Kidd?
Sonic. E por quê? Não, pera, mas aí você tem que falar Sonic. o porquê. Porque Sonic é muito melhor do que o Alex Kidd. Sonic, I gonna go fast. Mas Sonic corre. Sonic não é aquele negócio que eu vou correr, passei de fase. Próximo, não, correr, parei na parede, volto. O jogo tem exploração, você podia procurar as vidas que tinha escondida. Tem os jogos que tem algumas argolonas lá no Sonic 3 para você poder ir para os bônus lá, que é aquela tela que parece um globo. Você fica pegando, fica pegando umas bolinhas. Então, tem uma exploração. Se você quiser, você não precisa explorar. Mas tem fase que o próprio Sonic 1, ele é bem cadenciado. Porque tem fases que... A primeira fase é super rápida, se você quiser passar super rápido. Mas você já chega na segunda, o jogo já dá uma... Opa, pera lá. Não sai correndo, né? E lembrando, para muitos aí, não sei se já se ligaram, mas vocês já perceberam que quando você começa o Sonic, tá de dia, você passa para a fase, começa a entardecer, aí ele vai lá para aquela fase Starlight Zone, e aí quando ele chega na última fase, tá amanhecendo, e quando ele derrota o Robotnik, volta a ser de dia, ele resolve a parada em 24 horas, em praticamente um dia. O Sonic resolve tudo em um dia. Eu nunca reparei que era um dia. Eu já tinha reparado que tipo, eram fases do dia diferentes, né? Tipo, em horários diferentes. Que nem o Street of Rage. O Street of Rage lá, o Beric Knuckle, eles resolvem em uma noite toda aquela treta. Porque quando começa o jogo é à noite, e quando você chega na última fase do Beric Knuckle, lá do Street of Rage 1, o primeiro, tem umas janelas lá no prédio que você não pode mais chamar a polícia. E você vai vendo que vai amanhecendo. Tanto que quando você derrota o Mr. X, tá de dia. Ou seja, em uma noite... Os policiais lá, os 3 jovens policiais, né? Abandonam a força policial e falam, vamos resolver na força bruta, em uma noite, tem que resolver isso hoje. É bem estilo anos 80, é tipo como se fosse um filme, né? Como se fosse um filme, os caras resolvem pancadaria em uma noite. O Sonic também tem isso. E a galera que, sei lá, dos anos 2000 para cá, acha que 24 horas era revolucionário. Aí, ó. Exatamente. Aí, ó. Já tinha isso. Então, eu acho que o Sonic... Óbvio que eu não sei... Lógico que na época do Sonic eu não me liguei nisso. O Street of Rage eu já tinha me ligado na época. Eu falei, pô, tá amanhecendo. Então eles resolveram a parada numa noite. Eles acabaram com a organização. Eles foram seguindo a organização e foi detonando todos os chefes ali. Sei lá, das bocas, dos crimes. Streets of Rage, o Street of Rage eu não tinha prestado atenção nisso. No Sonic eu tinha prestado atenção que eram os momentos diferentes do dia, mas não que era 24 horas. Ai, que interessante. A SEGA tem várias dessas. O próprio, uma curiosidade, em Golden Axe, o primeiro Golden Axe, né? Se você for ver, o lugar onde a gente começa, a primeira fase, é a Turtle Village. Turtle Village. Qual o outro jogo que é da rival que tem tartaruga? Os dois chefões da primeira fase são 2 gordões de bigode. E eles mataram o Alex, que no começo da versão do arcade, aparece um cara e os caras falam, Alex, ele foi morto pelos Braus Brothers. E que são 2 gordões na Vila da Tartaruga. Isso aí acho que não dá pra... Eu acho que é subliminar, ninguém percebe. A SEGA dava várias cutucadas na Nintendo. Que demais a Nintendo isso. também fazia isso. Mas isso das cutucadas eu acho mega interessante nesse momento, ainda mais para se a gente for parar para pensar naquela época que não tinha internet, no máximo as revistas de detonado, olha lá. Sim. Eu achava isso sensacional. Eu achava isso sensacional. Ou as cutucadas ou as referências. Quando a pessoa for jogar agora, presta atenção. Joga a versão do arcade, que aparece o cara que se chama Alex, que ele fala, eu fui morto pelos Brawl Brothers. E tem os personagens dentro do Super Mario que chama Brawl Brothers. Que são duas tartarugas que jogam marreta. Uhum. Os chefões são 2 gordões de marreta com bigode, que são os irmãos Mario. Estão na Vila da Tartaruga, Turtle Village. Poxa, né? Parece meio certo. Boa. Mas eu acho que o Sonic é mais personagem por causa disso. Você tinha uma exploração e o Alex Kidd foi legal. Mas eu achava o primeiro jogo muito difícil, aquele Miracle World. Eu sei que fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas eu odiava aquele jogo. Eu achava ele muito difícil no final. A dificuldade ficava muito alta. E depois você jogava aquele High Tech World, que era o Alex Kidd queria jogar no fliperama. Eu achava aquele jogo um nojo. Acho que o único Alex Kidd que eu gosto é o Shinobi World, mas ele é super curtinho.
Eu não lembro qual que eu joguei, mas eu joguei algum dos que vinha na memória do Master System. É o Miracle World. Miracle World. Então o Miracle World é muito famoso aqui, mas sabe, o Sonic eu joguei muito. Justo, então, o Sonic é acima de tudo. Justo. Então, Sonic ou Mario? Ah, Sonic. Não aguento mais o Mario. Tudo bem que o Mario é extremamente importante para a indústria, né, o personagem em si, mas o detalhe, eu fui muito traumatizado na infância, né? Meus coleguinhas da escola, eles me odiavam, né? Porque eu tinha Master System. Você tem um Master System, o detalhe, em 1990, você tem um Master System, você era boy. Você era um lixo, a escória. Porque você tinha Master System. Porque todo mundo queria o Master System, mas não tinha, então se você tinha, você era um lixo. Tem gente que nem falava que tinha Master System, porque sabia que os caras iam querer, não ia trocar ideia. Tanto que tinha um cara que, acho que foi sexta ou sétima série, quando foi o primeiro dia de aula, eu sentei, um cara sentou atrás de mim e falou: que videogame você tem? Eu falei: eu tenho um Master System. Ele falou: então senta longe de mim, porque eu tenho Phantom System. Ele praticamente falou: sai de perto de mim. Caraca. E eu saí, falei: tchau, então. Então tinha essa. Porque o que acontece? Hoje tem internet, o pessoal acha que assim, por causa da internet a treta é maior, mas naquela época era no boca a boca. O pessoal queria se. A rivalidade era pessoal, que eu acho que é até muito pior, até. Porque você já viu o cara te odiando da sua frente, tá ligado? E você não tem pra onde correr, né? Por mais que na internet tenha você coisa bloco. Você pode. Você dá bloco. Você pode simplesmente falar: eu não quero mais mexer na internet por hoje. Ignorar. Na escola, você tem que ir pra escola. Eu lembro que tinha o Luciano, que era o Luciano Gordo, ele me seguia na locadora, então eu alugava lá Shinobi. Aí ele falava: nossa, ele ficava do meu lado assim: nossa, mas Contra é muito melhor, joga de 2. É bem melhor que Shinobi. Era um saco, tá ligado? Então, eu peguei muito ódio. Eu peguei ódio da Nintendo. Por isso que eu na época, eu era ceguista, porque me ensinaram a odiar a outra empresa. Por isso que eu falo, muitas vezes não é a empresa que é o problema, e sim os seus fãs. Os fãs são o grande problema do convívio dessa questão, né, do console wars. É o fã que é um babaca e que quer exacerbar. Porque por isso que eu falo, se a gente for ver, todo mundo era criança ali, tinha 12, 13, 14 anos. Então, às vezes é normal, falta de maturidade, de como lidar com isso, né? O pessoal muitas vezes não relativiza os seus gostos, né? O meu é melhor do que o seu. Porque isso eu acho que é inerente do ser humano, né? Se eu tenho. É que nem você pegar um episódio do Chaves. O Chaves estava com pirulito, aí vinha o Kiko com pirulito gigante. Só para falar que era melhor que o do Chaves, entendeu? O lanche, tudo tinha essa disputa, que eu acho que é inerente. Você não tem como fugir, né? Não tem como fugir disso. Mas isso é da imaturidade, normal até. Né? Tanto que os moleques me odiavam, mas eles queriam ter uma Master System, né? Não, e tem esse lance do pertencimento, né? Do ter. E eu acho que também o ter fez essa divisão, o time de futebol aí, né? Não, eu acho que não é o ter, não é o ter. Hoje, naquela época, não era só o ter. Eu acho que foi modificando. Naquela época, as pessoas queriam e não podiam. Porque tinha questão da grana, era muito caro um videogame. Meu pai teve condições de comprar uma Master System para mim, então eu era a escória. Tanto que na minha escola, se você falasse que tinha o Mega Drive e o Super NES, você era morto, você ia ser morto naquele dia, tá ligado? Você não podia ter os dois. Você tinha que ser apagado, você tinha que ser eliminado, porque você era a escória, pior do que o lixo. Né? Não era questão. Se você era palmeirense ou corintiano, beleza. Agora você não pode ser palmeirense e corintiano ao mesmo tempo. Era isso que os caras viam. Né? Você era a escória. Mas se você tivesse o Neo Geo, aí os caras iam querer ser seu amigo para ir na sua casa. É sempre assim, né? O interesse funciona assim. O interesse da molecada. Mas eu acho que mudou que hoje é o pertencimento. O cara que jogou Super NES na época, que nem eu joguei, você jogou também, a galera jogou, hoje você vai entrar num grupo, tem lá o grupo Super Nintendo. Aí o cara entra lá, então lá ele é gratificado, porque eu joguei Super Nintendo também. Então tem um monte de gente lá que fica babando o mesmo ovo, a bolha. E fica lá, não, Super NES é o melhor. Super NES é melhor que Mega Drive, Super NES é melhor que Neo Geo, Super NES é melhor. Os caras começam lamber o ego do outro, e aí cria, por isso que eu falo, acho que a internet intensificou muito mais essa treta, por isso que hoje Xbox e PlayStation tem esse negócio de 1000 grau, essas atitudes, sabe, horripilantes que algumas pessoas têm, né, por causa disso, porque intensifica, o cara, eu só sou bom porque eu fiz uma escolha parecida com outras, sei lá, 500 mil que tem no grupo, então eu tô certo,
sabe? É só isso, é o pertencimento. Eu pertenço a um grupo de sucesso. E a internet, sabe, aumentou isso, intensificou, porque antes era na escola. A escola tinha isso. A internet não. Hoje, você vai brigar com o cara de outro planeta, lá do outro, sei lá, do outro lugar do mundo, você vai falar, você é um babaca que você joga Xbox. Então, sabe, a internet intensificou. Na época, tinha essa intensidade, mas era, como eu falei, mais assim, regional, né? Um negócio que você vivia ali na escola, no bairro. E teve muita gente que falou pra mim, eu não vivi isso. Eu falei, puta, que sorte, né? Eu vivi. Os caras, olha, você não pode nem chegar perto da minha casa, eu não quero você perto da minha casa. Eu falei, caramba, velho. Eu vivi muito isso. Eu falei, mano, que horrível. E deixa eu te perguntar, porque você deve ter a resposta para isso. Quem que foi o gênio desgraçado que falou, vou fazer um videogame e eu vou colocar o pause no console? Porque que raiva que eu tinha daquilo no Master System, meu Deus do céu, então, velho. Mas então, não é bem que isso aí, pelo que diz a lenda que, porque lá no Japão eles têm uma cultura diferente da nossa. É bem diferente. O videogame tinha pausa no próprio videogame, porque lá eles colocavam o videogame no chão, o controle, o fio de um controle japonês é assim, é uma caneta, cadê aqui? Eu tenho uma caneta Bic, é uma caneta Bic, assim, o fio de um controle japonês. E os caras sentavam grudados na televisão. Então, o que acontece? Lá no Japão, diz a lenda que eles colocaram o botão lá porque a mãe podia ir lá e dar o pause e falar, pode sair daí, vamos comer, vamos fazer as coisas. A SEGA fez isso falando, né? Diz a lenda que é por isso. E o detalhe, se a gente pegar o Famicom, o controle é super curtinho, é tudo pertinho, né? É tudo pertinho. Sim. Então eles tinham uma noção diferente, né? Então, agora faz sentido. Faz sentido. Então, mas como eu falei, diz a lenda. Até hoje ninguém se pronunciou para falar por que o projeto é daquele jeito. Porque se for ver, existem pessoas, né, técnicos que fazem mod para que o controle do Mega Drive funcione no Master System e o botão de pause seja no botão de pause. Então, daria para eles poderiam ter feito isso, eles não fizeram. Por quê? Porque realmente pode ser que eles pensaram nisso, porque também, como eu falei, lá no Japão eles sentam no chão, né, tem aquele piso elevado de madeira, eles gostam disso, da proximidade, né? Sim. E lá as casas são pequenas, então é tudo meio próximo, né? Tudo por perto. Então, sim, eu acho que faz sentido até. Essa coisa da mãe parar o jogo faz todo sentido para mim agora. Agora foi o segundo momento mais blowing da noite de hoje. Mas, então, deixa eu agora continuar. Sonic, tem dois Sonics. Dois Sonic. Mas continuando nesse Sonic Mario, assim, no Sonic, não perdeu a mão num determinado momento para tentar ser Mario? Eu tô perguntando isso e é completamente achismo, não é um clubismo. Até porque eu fiz essa pergunta porque me veio da cabeça agora e eu não peguei as datas para poder falar, tipo, o Mario Kart saiu antes do Sonic Racing, sei lá, né? Eu não peguei as datas, porque num determinado momento eu senti isso, porque a identidade do Sonic perdeu um pouco. Eu acho que para tentar fazer outra coisa. Não sei. Eu acho que foi culpa do 3D, na verdade, porque a mecânica dos jogos mudou, né? Os poligonais, jogos tinham que ser poligonais, tinha que ser mundo, sabe, mundo aberto. O próprio Mario 64. Sim. O Mario 64 foi um grande sucesso. Tudo bem que até hoje eu acho que é uns cotovelos, assim, quando eu jogo, dói até o olho, parece que vai furar o olho da gente, o cotovelo, que é aqueles blocos quadrados lá, uns cotovelão. Feio pra caramba. Mas foi um sucesso, não tem como falar mal, né? Eu que hoje falo, puta, sei lá, não consigo mais olhar para isso e falar, nossa, que lindo. Não é. Muito jogo do Play 1 envelheceu extremamente mal, né? Pegar o Tomb Raider, eu não consigo jogar. Se eu jogar o Tomb Raider, eu vomito, eu passo mal. Boto as bofs para fora, porque eu não aguento jogar o Tomb Raider 1 do Play. Eu morro aqui, eu tenho labirintite e morro. É horrível, o Tomb Raider 1, o 2, se eu não me engano, vinha no jogo de apresentação. Tinha um jogo que vinha, né? Um demo do Nossa senhora, nossa, não. Então, na época era lindo, mas hoje... Sim, tem o seu valor histórico. Mas eu acho que assim, por causa do 3D, todo mundo falou assim, precisa fazer jogos assim. E o Sonic não casou
não conseguiram, porque tem o Sonic Adventure do Dreamcast, né, o Sonic Adventure 2 também, mas eles não ficaram tão bom quanto vamos colocar lá o Mario 64. O Mario 64 foi definitivamente muito melhor do que um Sonic 3D, né? E tem aquele Sonic 2016, que aquilo é uma abominação, né? Aquilo é estrume encapsulado em DVD, em Blu-ray. É horrível, é horrível. Que é só Sonic the Hedgehog. É só isso. É horrível, é horrível. Esse eu acho que eu não joguei. Sorte eu joguei o de PSP, que é diferente. Agora eu tô tentando me lembrar o nome, mas é que no final você enfrenta um outro personagem. No final, tanto que, enfim, a dinâmica do jogo era toda diferente. Eu joguei os Racing, que teve. Sim. Os Racing são bons, o Transformed, né? Muito bom. E eu tô com o de Play 3, que é tipo que você tem. É como se fosse um remake dos jogos de Master Mega, só que em 3D. E aí, quando você você termina o jogo, você pode jogar o mesmo mapa em 2D remasterizado. Tipo, você terminou aquela fase, você pode jogar ela de novo como se fosse a do Master. Como fala? Nossa, agora me fugiu. Eu sei que jogo que é. É um Sonic que você pode jogar tanto 3D como 2D. Você tem duas versões do mesmo. E você tem um Sonic baixinho, barrigudinho, e um Sonic compridão. Sim. Eu sei que Sonic é esse. Aí tem mapa que o 3D, eu falo, tipo, tá, o mapa é legal. Né? Mas eu gosto da jogabilidade, tipo, de mapas específicos, assim. Sim. E aí, mas todos os 2D são bons. Mas, então, vamos lá, hein, ó. Street Fighter versus Mortal Kombat. Street Fighter, com certeza. Jogabilidade muito melhor. Mortal Kombat apelava para a violência. Isso aí chamava atenção, não tinha como sangue, tripa, cabeça sendo arrancada e a costela lá, como fala, a coluna vertebral balançando. Era incrível. Mas em questão de jogabilidade, de você fazer as coisas, era muito melhor no Street Fighter, né? Street Fighter era muito mais jogável. Mortal 1 tinha um macete lá que o cara ficava te batendo no canto lá com um soquinho fraco, você tomava um gancho, o cara ficava batendo você no ar, você ficava lá até morrer. Então eu achava aquilo muito ruim. Né? Esse negócio de combo infinito, ficar batendo até você morrer, isso aí pra mim sempre foi bem assim, horrível. No Street Fighter tinha alguns macetes, mas geralmente as pessoas erravam, né? Muitas vezes erravam alguma coisa, você conseguia sair. Agora Mortal não, Mortal é um jogo bom, mas Street Fighter é muito melhor em questão de jogabilidade, então sem chance. Qual que é o Street Fighter que você acha mais legal, assim? O de rodoviária? Olha, não, rodoviária era bom porque todo mundo pôde conhecer os finais de todos os personagens, né? Mas para mim o melhor é o Super. Eu acho que o Super Street Fighter 2 para mim é o melhor, que tinha aqueles 4 novos personagens, né? Kami, Fei Long, o Tom Hanks, que nem o pessoal falou, até um amigo fala Tom Hanks, que é o T-Rock, e o DJ lá, o jamaicano. DJ. Então, Tom Hanks era fogo. Tom Hanks era até hoje eu não sei a história, mas eu lembro que quando ele saiu, todo mundo falava que era filho do Balrog, do boxeador. Não, isso aí é coisa do fliperama, né? Não, mas viram dois personagens negões no jogo, um é filho do outro, porque esse aqui é mais novo. Então, mas isso aí é lenda do fliperama. Aquele pessoal falava que você podia pegar a pedra da fase da Chun-Li e dar um fatality nela, jogar a pedra. Eu falava, mano, não se tira isso. Não se tira essas coisas. Olá, hein? Bora. Battletoads, do Mega ou do Super Nintendo? Caramba, é difícil, hein? Porque não é o mesmo jogo. São jogos diferentes. Eu fico com os dois. Para mim, os dois são ótimos. Não tem como escolher um. Porque o Battletoads do Mega é o do NES. E o Battletoads do Super NES é o Battletoads em Battlemaniacs. É um jogo totalmente diferente. Eu fico com os dois. Os dois são muito bons. Eu ainda escolheria assim. Escolheria, se a gente for ver graficamente e tudo mais, o Super NES seria melhor. Então, mas eu gosto dos dois. Os dois são maravilhosos. Não tem, aí eu não consegui escolher. Mas eu acho que eu me diverti mais com o do Mega. O do Mega é o do NES, só que perdendo coisas, né? Uma versão bem porca, né? Perdeu bastante coisa. Mas eu não sei, eu tava tentando puxar na memória, assim, a memória afetiva mesmo. Assim. Eu me lembro muito mais de me divertindo, de jogar com amigos, assim. Essa coisa de perder o passo controle e tudo mais no do Mega do que no do Super Nintendo. Entendi. Boa. Ó, jogos de verão, do Master ou do Mega?
Pera aí, Master ou Mega? Master, com certeza. Nossa, um nível do Mega. Quem que joga do Mega? Quem que jogou do Mega? O cara que chega a falar que o do Mega é melhor é louco. Tem que ir para um manicômio judicial lá, tem que ir pro Juquiri, charcot, tá ligado? Tomar banho de água fria, depois tomar eletrochoque à noite para ver se melhora. Não é possível, velho. Jogos de verão de Master System. Tiraram o negócio de jogar o disco. Tiraram o Pro. Ninguém gostava. Como ninguém gostava? Eu jogava pra caramba. Aquilo era sensacional. Não, jogos de verão de Master System era maravilhoso. Em tudo. As músicas são melhor. Tudo é melhor. Tudo. Tem como. Boa. Ó, Mortal Kombat de Super Nintendo ou de Mega Drive? Na sua opinião? Na minha opinião, nenhum dos dois. São horríveis os dois. Ambos são um lixo. Porque o que acontece? O Super NES tem o gráfico muito bom, o som muito bom. Mas a jogabilidade é um lixo. O pulo não é a mesma coisa, a voadora não funciona igual. As questões da jogabilidade é um nojo. Aí os caras falam assim, eu me acostumei. Não, beleza, você pode ter se acostumado, mas, cara, não é o Mortal Kombat do arcade. E o do Mega, ele tinha uma jogabilidade igual do arcade, mas o gráfico era uma droga e o som... Tem gente que até fala, eu gosto daqueles batuque, mas fala, mas não é o som do arcade. Você não tinha aquele... Fatality, Flawless Victory no final. Você não tinha nada, era tudo mudo, era mudo. Não tinha nem o Come Over Here, só fazia o barulho do espetinho, sabe? Então, pra mim, a melhor versão, desculpa, é a do arcade. Do Mega Super NES, duas. Se juntar as duas, daria uma versão boa. Mas não é. Então... Eu lembro eu não tive o Mega, né? Eu tive o Master e aí eu tive o Super Nintendo. Sim. E a minha escolha de videogames depois do Super Nintendo eu fui aí eu virei sonista, né? Porque aí eu tive todos os PlayStation. Né? Quem não virou? Mas entre ter o Super Nintendo ou o Mega Drive foi porque eu tinha um primo que tinha um Super Nintendo, aí foi aquilo, tipo, você compra o Super Nintendo com controle, e aí então o outro tem um controle, teremos 2 controles, poderemos jogar jogos no multiplayer. Sim. Essa foi a ideia. Mas eu lembro do Mortal Kombat do Master System, que eu jogava com... Eu não lembro se era acho que era o 2, né? Porque eu não tenho o Jax. É o 2. E aí eu descobri um Fatality que ele batia o bonequinho, ficava batendo de um lado pro outro, assim, até o bonequinho explodir. Né? Sim. E aí a explosão era a coisa mais bizarra do mundo, porque aí caíam os ossos, assim, aí você olhava, tinha, tipo, 4 cabeças. 4 fêmur. E você falava, mas gente, tipo, era um negócio que saia osso pra tudo que é lugar. Exagero, assim. Né? Era só exagero. E eu ficava tipo, mas como assim, cara? Como assim? De onde saiu tudo isso de osso? Não, mas, enfim, ó. Homem-Aranha e Venom, né? Spider-Man e Venom do Mega Drive ou do Super Nintendo? Como que é o Total Carnage? Máximo Carnage, o Máximo Carnage. Eu ficaria com a do Mega Drive. Eu joguei mais a do Mega. Eu, quando fiz o Discord, eu fiquei também com a versão do Mega Drive. Eu acho o som dela mais sujo, porque eu gostava do sintetizador do Mega Drive, porque o som do Mega e do Super NES são totalmente diferentes, são chips de som totalmente diferentes. E eu gostava muito mais daquele som sujo, que era mais com baixo, era muito mais metal do que o Super NES. Tudo bem que o Super NES ele conseguia colocar áudios samples, né? Que era com uma qualidade melhor. Só que geralmente essa qualidade melhor significava sons abafados. Não que isso prejudicasse todos os jogos. Se pegar Chrono Trigger, é maravilhoso, né? Ou como o pessoal falava, né? Chrono Tiger. Era fabuloso. A música, o pessoal soube, né? Square sabia trabalhar com o Super Nintendo. Mas tem jogo que, se pegar aquele Revolution X lá, você fala assim, mano, que nojo que os caras fizeram, né? Na versão do Mega e do Super NES. Né? No Super NES, você tem uma música super bacana lá do Aerosmith, só que ela tinha tipo 10 segundos. E no Mega Drive era a composição completa. Era a trilha da banda inteira, só que no Super NES ficava repetindo 10 segundos da mesma coisa com uma qualidade incrível. Mas e aí? No Mega você ouvia a letra da música, você sabia onde tinha o riff de guitarra, igualzinho da música da banda. Então, sei lá, tem os prós e os contras, né? Ter mais qualidade não significava ser melhor, né? Então... Justo.
E, ó, eu devia ter colocado aqui, mas Rock'n'Roll Racing saiu pra Super Nintendo? Saiu pra Mega e Super Nintendo. Saiu primeiro no Super Nintendo, depois do Mega. Acho que foi 1 ano ou 2 anos depois, saiu no É Mega. que eu lembro de ter jogado ele no Mega. Eu não lembro de ter jogado ele no Nossa, Super. a versão do Mega, questão de áudio é horrível. Meu Deus do céu. Eu odeio a versão do Rock'n'Roll Racing. Mas Rock'n'Roll Racing é o melhor jogo da história já feito do mundo. Ah, não, sim. E aí, eu ia colocar aqui, mas daria Super NES. Daria Super NES. Daria Super NES? Eu iria pra mim é só Rock'n'Roll Racing, não importa o console. Pelo amor de Deus, que jogo bom. Joga depois do Super Nintendo e joga do Mega de novo. Você vai ver que tem uma diferencinha bem assim. Não é muito, não. É grande, não é pequena, não. É grande, gigante. Não, as pessoas que não jogaram Rock'n'Roll Racing, vocês estão perdendo as melhores oportunidades da sua vida de conhecer rock clássico jogando videogame. Meu Deus. Exatamente. É isso. Mas, Celso, meu querido, ó, matamos a nossa pauta, que eu vou até fechar aqui desse bate-papo. O senhor sobreviveu a esse Discordia Gamer aqui. Que isso, né? Não teve Discordia nenhuma, que isso. Não, foi só pra acalentar os corações das pessoas que quiserem ouvir. Mas, claro. Gente, ó, sigam esse homem maravilhoso nas redes e algumas das pautas aqui que eu coloquei nessa nossa brincadeira no final, eu justamente peguei do quadro que tem no Defenestrando. Então dá uma olhada lá. Eu citei nessa nossa conversa o Street Fighter de rodoviária. Tem um vídeo que ele fala Street Fighter de rodoviária. Eu falo das versões, né? Eu falo das versões que tem. E aí ele mostra lá ele dando Hadouken, que dá pra dar. Nossa, inclusive o Ryu dando a Hadouken no alto é muito feio. Nossa, ele sai voando assim, todo torto. Não. E tem vários tipos, né? Onde você dá o Shoryuken e sai uma fileira de Hadouken. Tem hora que você dá o Hadouken, o Shoryuken, e ele voa lá pra frente, assim, ele dá um. Todo se você teleportava atrás do cara. A Street Fighter rodoviária foi a coisa assim. E o detalhe, né? A Capcom teve que responder a isso, né? Porque tava fazendo um sucesso horroroso. E a Capcom lançou a Street Fighter Turbo correndo, onde ela aumentou a velocidade e os golpes foram modificados, onde você podia dar o Tatsumaki sem Pukiako no ar. Você teve golpes que foram mudados e até colocaram golpes novos em alguns personagens, porque a Capcom tava perdendo pro pessoal da pirataria, né? Pirataria é demais. Sem eles, muita coisa não existiria hoje. Sim. Inclusive, até hoje o PlayStation 2 continua sendo o console mais jogado no Brasil. Né? E até hoje você tem os Bomba Pet da vida aí vendendo a rodo. O 360 também é muito procurado também, porque foi amplamente pirateado também. Sim. Né? Foi amplamente, até hoje. O pessoal hoje está usando para jogar. O pessoal já descobriu que dá para jogar Play 1 no 360. Olha aí. E o detalhe, com gráficos melhorados, HD, o negócio fica bonito. O pessoal conseguiu fazer uns bagulhos assim, tá bom o negócio. Agora eu vou entrar agora no Mercado Livre e vou comprar um 360 com RGH. Tem que ser RGH, que aí tem todas essas coisas liberadas aí. Dá pra jogar jogo de Xbox o primeiro, Play 1, o pessoal tá... Emulador, os caras põem emulador do que quiser, arcade. Nossa, eu morro de vontade de jogar Brave Fencer Musashi. Eu adorava esse joguinho, que aí você ainda podia comprar os bonecos para fazer a coleção de bonecos. Eu adorava isso. Sim, era muito bom. Adorava isso. Mas, Celção, suas considerações finais, meu querido. Olha, eu tinha planejado ficar mais ou menos 1 hora, a gente está quase a 2 conversando aqui. É verdade. Suas considerações finais é aquele momento que se você quiser um chevetinho, se tiver um chevetinho para vender aí na sua garagem, você pode vender esse chevetinho, tá fazendo trufa, cone trufado, é agora, Celção. Então, minhas considerações finais cara, videogame é para jogar, para se divertir, né? Parem de romantizar videogame, sabe? Ai, a minha nostalgia. Sai desse mundo que você criou. Tem cara que eu conheço da minha idade, com 45 anos, que ainda só joga o mesmo jogo, o mesmo console, e fala assim, não gosto dessas coisas novas. Cara, cheio de jogo bom, cheio de jogo indie maravilhoso, que remete ao passado, sabe? Também tem o pessoal jovem que fala, que usa do anacronismo, né? Esse jogo antigo é lento, é velho, é feio. Mano, na época ele não era, sabe? Então, larga a mão dessa idiotice, sabe? Experimenta tudo. Hoje vocês têm acesso a todos os jogos do passado com
com, sei lá, 3, 4 cliques vocês têm acesso a emuladores, tudo. Vocês podem conhecer tudo, ver por vocês, ter a sua própria experiência, porque não adianta nada, né? Você ter todos os consoles do mundo e não ter nenhum amigo para jogar ou não ter nenhuma experiência com eles. Ah, eu vou deixar na caixa. Vai ficar na caixa porque é bonita e coloca na estante assim. Coloca lá e vai ficar aí. E nunca joga. Cara, que coisa mais, sabe, idiota. Né? É que nem casar com a Ellen Roche só pra andar com ela no shopping, chega em casa, cada um dorme num quarto separado. Pô, amigo, se eu casasse com a Ellen Roche, pô, amigo, ela ia, coitada dela. Brincadeira, hein, Ellen Roche? Me dá uma chance. Me dá uma chance, por favor. Mas, cara, é isso. Sabe? Aproveite. Videogame é pra jogar, é pra você se divertir, pra você conhecer. São lá os retromundos que você pode adentrar. Diferente de um livro, diferente de um filme. Você interage, você pode ser um piloto de caça, você pode ser um cavaleiro medieval, você pode ser o herói, você pode ser o vilão. Hoje, mais ainda, né? Você pode ser o vilão, você pode ser o, sei lá, você pode ser o que você quiser. Videogame é para se divertir, é para você ter experiências. Vai atrás, jogue e jogue jogos novos. Procure conhecer outras coisas, não fique só na mesma. Hoje eu tenho esse medo, o pessoal fica só jogando LOL, ou senão só fica jogando, sei lá, PUBG, Free Fire, não tem olhos para mais nada, porque eles fazem os jogos para pegar a galera e ficar presa nisso. Cara, sai disso, vai conhecer outras coisas, sabe? Vai ler um livro também, sabe? Vai viver um pouco a vida. Não é só videogame também. Vai ler um gibi, sabe? Vai assistir uma série, mas joga um pouquinho, se diverte um pouco, estuda um pouco. Então, sei lá, sabe? Aprenda um pouco. É isso, sabe? Não se limite, não se limite. O limite você que impõe, sabe? Essa sua fala é maravilhosa, porque hoje a gente briga pelo nosso tempo de fala, pelo nosso tempo de tela, né? Sim. É isso, vou jogar e aí em vez de eu jogar um outro jogo depois daqui, eu vou pegar a atualização, que é só uma arma nova, uma roupa nova lá pro bonequinho, pro personagem. Só customizou o boneco. E aí eu continuo lá e não adquiro novas experiências. Vai salvar o mundo em outros jogos. É isso. Gostei. Vai ter uma outra experiência, né? Vai ler o livro lá da Guerra de Console, vai saber como que é no passado. Quantos alunos... Eu já fiz algumas palestras em faculdade, alguma coisinha assim. Na verdade não foi palestra, eu só levei o videogame pra molecada conhecer. E aí os caras do curso de jogos, os professores não falam da história do videogame, de como que era a treta. Quem criou o videogame? Ralph Bauer, em 68. Ralph Bauer criou o Brown Box em 68. O videogame que a gente conhece nasceu em 1968. 68. Quantos anos já faz aí? Já quase, daqui a pouco já tá de 100 anos. Mas 30 anos se a gente não entende como que foi esse momento e a evolução desse momento, não faz sentido o que a gente tá jogando agora. Já quase 50 anos, quase 50 anos aí de história do videogame, meio século, tá entendendo? E o pessoal muitas vezes totalmente, sabe, por fora, lê um livro sobre o assunto, se informa. Videogame não é só isso que você vê, tá ligado? Não é só ganhar dinheiro, esse negócio, sabe? É se divertir, é contar história. Você pode contar histórias. Por isso que eu odeio quando os caras ficam tentando puxar. Não, o jogo precisa ser assim. A arte é do jeito que o cara quiser. O cara quer contar uma história, conta do jeito que ele quer. Não gostou, não consome. E se a arte ofendeu, aí você critica depois. Mas não tem que ter limite. Assim, não pode fazer isso. Não. Faz do jeito que quer o negócio. É arte, mano. Não gostou? Aí reclama depois. Que é assim, é assim que tem que ser. Perfeito. Salsão é demais. Gente, ó, eu vou deixar todos os links para tudo do Defenestrando Jogos, do Defenestrando a Live, tudo aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo no YouTube ou na descrição também, entre o YouTube e também no seu agregador de podcast favorito, tá certo? Sigam esse ser humano maravilhoso em todas as redes sociais que você puder seguir, para ver que ele vai começar a vender os jogos dele. Você vai lá e compra, mas tem que comprar para jogar, né? Para deixar na estante, não. Já vendi tudo, já não dá para comprar mais não. Então perdeu. Já vendi. O que eu tenho agora não vendo. Não, esse Atari aí, eu ainda tô assim, caraca, ele tem um Atari de... Meu Deus do céu.
Ó, eu vou acabar esse papo por aqui para assistir Aventureiros de um Bairro Proibido. Ah, boa, boa. Boa, viu? Gente, até o próximo bate-papo aqui. Um abraço.